Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Eslen Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e hoje nós falaremos sobre metabolismo e uma série de outras coisas, e para isso eu estou aqui com dois especialistas na área, o professor Alex Rafacho, que já veio aqui ao podcast no primeiro episódio do podcast. Fiz questão de começar com o professor Alex para começar aí com o sarrafo bem alto e balizar todos os outros podcasts com aquele aulão lá que ele deu para nós sobre metabolismo. E hoje também eu tenho aqui o professor Maurício Trambaioli, que trabalha na UFRJ, é doutor. Muito obrigado pela presença, professor. É uma grande honra tê-lo aqui e vamos trocar uma ideia aí. É um prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Pramlintide, o que é isso? Pranlitide, ou pranlitida, né, Alex? Pranlitida? Pranlitida no Brasil. Pranlitide é um análogo de amilina. Amilina também não deve dizer muita coisa, né? O que é amilina? A amilina é um hormônio, né? Ele foi... como é que se diz? Foi publicado a sua descoberta por dois grupos independentes, um na Suécia e o outro na Inglaterra, no mesmo ano, na mesma revista, no PNAS, e tinha sido isolado de células beta. Quer dizer, na verdade, pâncreas, né? Descobriu-se depois que é célula beta. Que ano que foi, mais ou menos? 87. Perdão, pensei que tivesse falado. Em 87, no PNAS. Então, esses dois grupos. Um, né, coordenado pelo professor fugiu o nome. Vestmark. Ele né, publicou isso e eles aplicaram uma patente para diagnóstico, né? E o outro, pelo Garth Cooper, na verdade neozelandês, que estava na Inglaterra, ele também publicou, né, um artigo e fez uma patente no uso farmacológico, né? Foi visionário, do tipo, descobriram insulina, em 3 anos botaram numa solução e estava lá sendo usado, né? Então, sensacional, o timeline da insulina. Então, a amilina poderia ser o próximo, né, hormônio terapêutico aí que ia resolver, enfim, questões aí relacionadas ao metabolismo. Mas não aconteceu isso, né? Na verdade, ele abriu uma empresa em San Diego, né, a Amylin Farmacêutica, ele deu o nome de amilina, e o Vestmark deu o nome de IAPP, Islet Amyloid Polypeptide, porque os dois isolaram de amiloide, depósitos amiloides, que já eram conhecidos como existentes no pâncreas, né, relacionados a diabetes tipo 2. E abriu a empresa, mas a empresa, na verdade, até sofreu altos e baixos econômicos aí, porque eles não conseguiam botar o negócio em solução. Então não é uma coisa tão simples assim. O Vestmark, ele publicou depois um artigo em 91, ou 90, não tenho certeza, também no PNAS, mostrando que análogos de amilina, homólogos de amilina de outros organismos que tinham prolina, eles eram mais solúveis, seriam mais solúveis. E aí, não sei como, mas o Garth Cooper, ele aplicou uma patente para isso, né, usando essa estratégia. Então, tem 3 aminoácidos, são 25, 26 e 29, não me falha a memória, ele trocou para prolina. E aí o negócio supostamente fica mais solúvel e seria só colocar em solução e usar terapeuticamente, né, adjuvante aí do uso de insulina. Mas também não foi uma coisa que aconteceu, porque senão o que se esperaria? Em 92, 93, 94, 95, Sim. Logo em seguida o negócio já estaria no mercado. Claro. Só em 2005 foi aprovado pelo FDA. Por que tanto tempo, né? Então, são coisas que a gente não encontra aí nas entrelinhas, nos artigos, mas a nossa leitura é de que ele não é solúvel igualmente. Deixa eu perguntar uma coisa só pra gente ir repartindo esse raciocínio, então, pra galera acompanhar também. Então, final da década de 80, a galera descobriu... Isso, 87. 2 grupos independentes descobriram a amilina, que é sintetizada pelo pâncreas. Isso. E eles tentaram originalmente criar um teste diagnóstico baseado nos níveis de amilina. Não, então, o Vestmark, como isso daí está relacionado de alguma forma a diabetes e tem esse depósito amiloide que já era conhecido desde o início do século passado, né? O depósito de amiloide, diabetes tipo 2 é uma doença amiloide, ela tem um componente amiloide, né? Além de diversos outros aspectos metabólicos, com certeza o Alex vai desfalar muito melhor do que eu aqui.
mas ele fez um teste para diagnóstico imunológico. O Cooper foi por outro caminho, né, para usar terapeuticamente. Na verdade, ao longo da década de 90, tem uma avalanche de resultados farmacológicos espetaculares mostrando a farmacologia de amilina, né? Amilina barra pranlitide, né? Porque se confunde um ou outro. Muitas vezes não se consegue usar a amilina por causa dessa questão de solubilidade em meio aquoso. Então tem uma série de efeitos farmacológicos que a gente pode discutir aqui daqui a pouco, mas só fechando a história do desenvolvimento aí. Só que quando você vai ver o produto que foi aprovado pelo FDA, chamado Similin, né, de Similar Anlitide, né, o pranlitide vem de né, prolina, anlitide, de amilina e anlitide, que seria peptide, né, então é meio que um acrônimo. Ele é formulado em pH 4. Então, primeiro que demorou muito tempo para conseguir botar esse negócio em solução e comercializar e ser aprovado pelo FDA. Segundo, que foi aprovado. Então, vai virar um grande blockbuster, né? Mas, na verdade, não. Se a gente lê os reportes, né? Eu cheguei a ler muitos dos reportes econômicos dele que eram lançados, nunca foi um faturamento, assim, bilionário. Era de alguns poucos milhões, que a gente pode pensar, milhão é bom. Mas não para uma empresa farmacêutica depois de desenvolver, e com muito investimento de outro, depois de desenvolver durante, sei lá, quase aí talvez 15 nem tenha anos. Pagado. Né? Nem deve ter pago. Mas por quê? Porque era formulado em pH 4. pH 4 você não pode coformular com insulina, que é formulado em pH 7. O que quer dizer isso? Um é ácido, o outro é neutro. Se você baixar o pH da insulina abaixo de 7, né, colocar abaixo de 7, ela precipita. Inclusive vira fibra amiloide. In vitro. A gente consegue formar fibra amiloide in vitro, né, no laboratório, só assim. Caramba, cara. E o pranlitide, pelo outro lado, se você subir o pH, ele precipita e forma amiloide. E não teria como fazer duas administrações. É que não tem como, né? Então, essa aí você chegou. Imagina, o sujeito que é insulinizado, então ele toma a regular, né, ou de ação rápida, asparte, lispro, qual seja aí, e toma de ação lenta. Tem que ter as duas, né? Então ele já tem aí 2 espetadas por refeição, eventualmente, porque a mesma lenta, exceto algumas que a gente pode ir por esse caminho depois, elas têm que ser dadas múltiplas vezes ao dia também, apesar dela ser basal, né? Tudo depende muito do esquema terapêutico da pessoa, da condição, do momento, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2. E aí, os benefícios do pranlitide, né, da amilina, seria diminuir a dose de insulina, mas reduz expressivamente, né? Então, assim... Sujeito diabético tipo 1 ou um diabetes tipo 2 muito descompensado... É principalmente diabetes tipo 1. Utilizaria... O tipo 2 também tem função. Mas daí teoricamente, até para o público acompanhar, teoricamente seria reduzir ou amplificar o tratamento da diabetes tipo 1, com essa amilina. Então, vamos resgatar aqui. De onde vem a amilina? A amilina vem do pâncreas, mas especificamente de onde? Da célula beta. A célula beta, ela produz e co-secreta através da mesma vesícula secretória tanto insulina quanto amilina. São hormônios irmãos, estão na mesma vesícula, inclusive. Né? E a amilina tem efeitos, assim, muitos deles vão soar familiar por conta do que está acontecendo hoje, uma revolução na área metabólica hoje em dia, mas tem um efeito de regular o glucagon. Quem regula o glucagon ali é a amilina. Diminui o apetite, leva à saciação, né? Causa aí uma gastroparesia também fisiológica de leve, faz uma saciação central. Então, tem diversos efeitos que são benéficos pelo fato de regular, fazer uma down regulation de glucagon, ela também leva uma demanda fisiológica menor de insulina. E farmacologicamente falando, as doses de insulina que se tomam, elas são muito elevadas comparado com aquilo, na verdade, que endogenamente nós precisaríamos. Então, fazer o uso de algum medicamento que diminua a necessidade de insulina seria muito bom. Seria realmente muito bom. O problema é que a pessoa já toma, já faz uso, né, injetável de insulina, a rápida e a regular, múltiplas vezes ao dia. E você não pode coformular, misturar os dois. E aí tem que tomar mais uma injeção em todas as refeições. Quem quer isso? Não é. O que é pior do que 3 injeções ao dia? 6 injeções ao dia. Falar, mas eu vou tomar às vezes sim, às vezes não dá. Inclusive tem que ser titulado o medicamento. Então, à medida que o
o indivíduo vai usar esse medicamento, ele começa com doses baixas para transpassar um efeito transiente aí de náusea que acontece, mas que se esvai ao longo do tempo, pelo que são os relatos farmacológicos, né, dos estudos, e aí fica lá estável na dose ajustada. Então, assim, não é uma coisa que de repente você pode deixar de fazer uso, porque aí você vai descompensar, porque você diminui a necessidade de insulina também. Aí a gente pode pensar, bom, mas para que insulina então abaixar? É uma espetada, põe mais ou põe menos, tanto faz. Mais ou menos, porque medicamento demais, por regra geral, não é uma boa ideia. Uhum. Insulina entra nesse pool. Insulinização excessiva, medicação para diabetes excessiva já está mostrado com trabalhos aí que, né, o famoso ACOR, né, foi mostrado que excesso de medicamento, na verdade, é muito pior com um desfecho grave ali patente, né? O estudo teve que ser terminado precocemente porque estava levando a óbito as pessoas por excessiva medicalização para melhor controle de diabetes. Uhum. Então, assim, medicamentos demais não é melhor, muito menos ainda no caso aí de diabetes. Então, aí, se medicamento demais não é bom, por que colocar, então, mais um, que seria o pranlitídeo? Ah, tá. A milina barra pranlitídeo. É porque não existe a milina. Tá, milina, farmacologicamente falando, em termos tecnológicos farmacêuticos, não existe a milina comercializada. É o pranlitídeo. Então é o pranlitídeo, isso. Tá. Eventualmente eu vou falar um, tá bom. Enfim, em substituto ao outro. Seria, na verdade, para você resgatar uma fisiologia, porque está faltando alguém nesse caminho. Entendi. E segundo, que não estou falando de adicionar mais medicação, mas sim diminuir a quantidade de medicação e introduzindo alguém que é importante no contexto fisiológico. Talvez faltasse aí um estudo longitudinal que mostrasse realmente os benefícios de você estar diminuindo, estudo longitudinal, assim, de realmente 5, 6, 7 anos, fazendo uso de pranlitide ou outro análogo de amilina, né? Não necessariamente pranlitide, mas poderia ser qualquer outro análogo de amilina, e com insulina, e vendo se realmente há um benefício aí a longo prazo ou não. Mas, infelizmente, eu desconheço o estudo que tenha avançado por esse caminho. Então, se tivesse um desse calibre, provavelmente quem é da área saberia, né? Só um complemento aqui, por favor. Maurício. Então, assim, a milina é óbvio para a gente que ela está faltando no paciente com DM1, né? Como o Maurício colocou bem, ela é co-secretada com a insulina. E no mínimo, racional mínimo, a gente tentar repor esse, digamos, benefício fisiológico que foi perdido com a deficiência aí das células beta. Agora, o entendimento da milina como um hormônio deficitário no contexto do DM1 está claro, né? Só que ela também tem uma conversa muito parecida com os hormônios intestinais, que hoje você tem aí nas canetas emagrecedoras, que vem trazendo aí o GLP-1 e o GIP agora, né? Que o Maurício vai comentar provavelmente. E aí a gente entra numa seara que elas ficam um pouco assim, sobrepostas, né, Maurício? Então vamos dizer assim, dos efeitos esperados da milina, uma boa parte deles são também reproduzidos pelo GLP-1, em alguma medida pelo GIP. E hoje a gente tem aí essas reposições farmacológicas que vieram e solaparam, não sei se eu posso dizer isso, a expectativa da pranlitida, né? Que você pode comentar da cagrilintida também, né? Isso. Então, hoje, ainda seria viável explorar a via, digamos, de um análogo da milina nesse cenário em que a gente tem os análogos de GLP-1 e GIP? Como que você vê isso, Maurício? Então, a milina, ela tem esse problema de não se conseguir coformular com insulina. Então, a gente tem que pensar que tem vários possíveis cenários de uso terapêutico para ela, né? Um cenário seria para diabetes tipo 1. O outro seria para diabetes tipo 2. Né? Ambos começam com o nome diabetes mellitus, ou mellitus, como prefiram. Mas são doenças diferentes. Né? A gente tem que entender. Cada diabetes... cada diabetes é uma doença diferente da outra, não dá para se substituir. No fim, um paciente pode convergir para ter quadros similares misturados de um ou outro? Sim, mas né, um diabetes tipo 1 pode evoluir também para um diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 para lá no fim né, ter que ser insulinizado para suplantar a falta de, de hormônio e caracterizaria como diabetes tipo 1? Não é diabetes tipo 1, mas existe a necessidade de ser insulinizado. O pranlitide ou a amilina,
ele tem um papel importante tanto no pós-prandial, né? E como também na ação de longo prazo, no estado de jejum, que a gente chamaria, né? Não é que a pessoa está em jejum, ela tem que tomar o medicamento. Não, mas a gente, quando está em período de jejum, entre uma refeição e outra, tem a secreção dos 2 hormônios ali acontecendo, regulando, fazendo a regulação metabólica toda necessária aí. O que acontece é que, como não dá para coformular, ele foi meio que esquecido. No laboratório, né, no meu grupo, a gente desenvolveu um análogo de longa duração, conseguimos colocar a amilina solúvel, né, por uma estratégia de conjugação aí com um polímero solúvel. Foi licenciado até, mas existe um problema, foi licenciado por uma empresa. Mas vocês conseguiram associar com insulina ou fazê-la unicamente? Então, nós pegamos a amilina e conjugamos ela com um polímero hidrossolúvel, tornando ela não só solúvel, a amilina. Ou seja, não é o pranlitide, é a amilina humana. Capaz, ou seja, torná-la solúvel seria capaz de injetar numa pessoa. Só para deixar claro para a galera. Isso, capaz de injetar. Primeiro, colocar a amilina humana, não pranlitide, em solução. 2, conseguir misturar ela, mesmo em pH acima de 7, né, compatível com a da insulina, ela ficar estável, enfim, indefinidamente, e inclusive não agregar nesse pH e não atrapalhar aí a insulina também, né? Porque a insulina você não pode descer o pH. Só corrigindo aqui, porque na verdade tem uma insulina que é em pH mais baixo, mas ela é para ação lenta, que é a glargina, formulada em pH 4, mas não é o caso. Eu estou falando das ações, das insulinas que são formuladas em pH 7 ou um pouco mais acima. Então daria para misturar as duas e, por exemplo, colocar numa bomba injetora de insulina ou colocar numa caneta simultaneamente, né? Então isso seria um benefício, né? Até o CEO da Juvenile Diabetes Foundation, né? Ele é diabético tipo 1 e ele mesmo pregava que o ideal seria ter uma verdadeira bomba infusora, um pâncreas artificial, como se chama. Ele, na verdade, teria que ser uma insulina misturada com amilina para poder tentar recompor essa fisiologia. Então, não é uma ideia que eu vendo. O próprio presidente da Fundação de Diabetes Juvenil, ele prega isso daí. Mas como o Alex comentou aqui, hoje em dia a gente tem aí os análogos de GLP-1, né, os agonistas de GLP-1. Para resumir, eu vou sempre chamar de GLP-1 para facilitar. Que estão trazendo muito efeito em termos fisiológicos similares, como, por exemplo, essa sensação de saciação central, essa gastroparesia também, a diminuição, que inclusive às vezes se torna um problema. Tem muita gente descobrindo aí que faz um jejum de tantas horas pré-cirúrgico e quando vai descobrir a pessoa ainda está com comida lá dentro. Então o jejum pré-cirúrgico inclusive está tendo que ser revisitado. Então a gente está aprendendo com uma coisa nova, né? Então todo medicamento novo ele traz novidades que a gente tem que ir aprendendo na medicina aí. Mas eu não sei se a gente pode dizer que esses GLP-1 eles vão substituir a amilina. Vão substituir a farmacologia da amilina. Eu acho que a gente tem que ver ainda no que vai dar isso daí. Mas existe um outro análogo de amilina. Por que esse negócio... Ele acabou não sendo para frente, a empresa descontinuou o licenciamento. São várias razões que a gente nunca vai saber exatamente escutando da empresa. Mas existe uma questão importante que para você coformular com insulina, porque a gente não pode pensar em um medicamento, coloquei a amilina em solução, beleza. Mas qual é a vantagem em relação ao pranlitide que já existia? A pessoa vai ter que tomar mais uma injeção? Não, a ideia é coformular com insulina. Só que para você coformular com insulina, você precisa de insulina. E do ajuste daquele pH, né? Não, precisa da insulina. Então alguém tem que ter insulina. Então a gente tem a amilina que consegue fazer, né? Você consegue encomendar isso daí com boas empresas de síntese de peptídeo, essas coisas, mas quem vai formular? Então você precisa de empresas grandes, que são as gigantes de produção de insulina ou alguma de biosimilar para poder fazer essa formulação. Então não sei a que ponto se conseguiu avançar nesse aspecto. Então por que foi descontinuar o licenciamento? De qualquer forma, algo em paralelo estava acontecendo. Que tem empresas que estão desenvolvendo seus próprios análogos de insulina posteriormente. Um deles é o cagrilitide. Cagrilitide, ele é um análogo de amilina em que tem pendurado nele um polímero, um conjugado, similar ao do semaglutide.
ele é desenvolvido pela mesma empresa, né, pela Novo Nordisk. Então, a grande sacação ali foi de que esse polímero que eles conseguiram fazer que durasse uma semana, o hormônio circulando, né? Então, o semaglutida, ele é semanal, né? É realmente uma revolução. Você descobrir alguma coisa, você toma uma injeção, esquece. Né? Tem que injetar. Sim, mas é uma agulha fina, isso não vai doer. Então, esse não é o problema. Não estou nem defendendo, nem indo contra. Só estou dizendo que, nesse ponto de vista, uma injeção semanal não é um problema, exatamente. E o cagrilintide tem exatamente essa duração. Então, ao invés de você simplesmente tomar o pranlitide todo dia ou a cada 2 dias ou quanto quer que seja, você teria tomando ele uma vez por semana apenas. Né? Mas ele mimetizaria o efeito, digamos, basal, né, de jejum da amilina, que todos nós que não temos disfunção pancreática teria. Mas ele não sei, né, eu não tenho dado para poder ver ainda, se ele resolveria a questão do pós-prandial, ou seja, a modulação da necessidade das doses de insulinas suprafisiológicas de insulina, se ele abaixaria essa demanda. Agora, os efeitos são impressionantes. Os estudos clínicos que têm saído por aí, do canglitide, fase 2, fase 3, do tipo... Mas é muito focado em emagrecimento também, né? Então, somado com o semaglutide, os efeitos são, assim, revolucionários. Assim, a perda de peso é muito expressiva. Então, tem muita coisa ainda nova que a gente vai ver acontecer aí pelos próximos anos nesse cenário. Então, assim, a amilina, só para terminar, ela não foi esquecida. Muito pelo contrário. Ela está viva, ela está muito viva dentro das empresas farmacêuticas dessa área metabólica, mas... não sei se necessariamente para suplantar as demandas fisiológicas do paciente diabetes tipo 1 pós-prandial, mas pelo menos para outros usos isso está acontecendo. Professor, o paciente diabético tipo 1, por não ter a secreção da amilina devido à destruição das células betas e tal, o que isso gera nele em termos de prejuízo funcional? Então, é difícil dizer, porque... Eu até lembro de um cenário de uma reunião no laboratório em que eu cheguei a comentar, no final do seminário, de que, provocando, né? No fim das contas, a amilina não é necessário. E aí o laboratório inteiro caiu para trás, né? Aí começou uma revolta. Como assim? A gente trabalha muitos anos com isso, como assim não é necessário? Eu falei, não, na verdade eu quero que vocês me provem que é necessário. Por quê? Porque eu defendo que ele seja necessário... A minha pergunta, professor, foi nessa provocação. Para restaurar a fisiologia que realmente existe. Né? Se a gente tem a perda de um hormônio que ele é importante, por exemplo, se uma pessoa tem um Hashimoto, ele tem que repor um T4. Se uma pessoa tem, né, uma deficiência de insulina, ela vai ter que repor. É vital a insulina. Pranlitide não substitui insulina. GLP-1 não substitui insulina. Insulina não pode ser substituída, isso é importante para o público saber. Né, que eventualmente pode ser adulto. Quem é insulinizado tem que manter a insulinização. Não tem substituto para ela. Isso é muito importante. Inclusive, saber. Antes de descobrirem a insulina, era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Até que década de 20, mais ou menos? Bom, a descoberta foi em 22, né? Começou precariamente ali a ser feita a produção em escala. A partir da, vamos dizer assim, final da década de 20 para 30 que começa a ter E acesso. Antes disso, diabetes tipo 1, o que a pessoa sobrevida dera o quê? 20 anos? 25 anos? Tem um livro fantástico do Michael Bliss, chamado... Vou lembrar aqui o nome, mas o nome do escritor é esse. Um jornalista, ele teve acesso aos arquivos do Elliot Joslin, que é um grande primeiro diabetologista americano. Inclusive, ele tinha a própria clínica, né? Clínica dele mesmo, e hoje em dia, Joslin Clinic é super famosa, né? E ele teve acesso aos arquivos iniciais, né, dos pacientes e... escreveu um livro fabuloso com base na insulina, na história do diabetes da insulina, com base na impressão dos pacientes. Legal. Com base nas cartas que os pacientes que cruzavam coast to coast para poder consultar com ele uma vez, aí, enfim, escrevia dizendo como estava, fazia toda a evolução a partir disso. E aí ele levantando esses dados, tem um gráfico que é marcante e que é a sobrevida do paciente após o diagnóstico e antes e depois da era da insulina, porque o George vivenciou as duas épocas, né? Antes da insulina e após a insulina. E é expressivo, porque a sobrevida é um medicamento modificador do curso da doença. Exatamente. Completamente. Isso. Ele é um paliativo no sentido que ele
é necessário para a manutenção da vida, né? Paliativo não é só fim de morte. Na verdade, o termo paliativo é para manutenção da vida, né? E antes, a sobrevida era pífia, era, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, né? Mas a minha provocação da questão da amilina é porque a gente vê o seguinte, a Elizabeth Hughes, que foi uma famosa primeira paciente de insulinização, ela viveu até os 80 e poucos anos, diabética tipo 1 ela. E ela pegou a insulina de todas as épocas, né? Suína, enfim, preparações muito impuras, né? Iniciais na época, não estou dizendo que era ruim, assim, salvou muita vida, né? Mas hoje em dia a gente tem um nível de pureza dos produtos que é fenomenal, né? Recristalizado várias vezes até chegar no que a gente encontra formulado e entregue para os pacientes hoje em dia. Passou pela humana sintética, que era a suína, você tira o último aminoácido e transforma ela na humana, né? Substituindo por um outro. A diferença da suína para a humana é um aminoácido só no fim. Então você corta fora e coloca outro. Então vira humana. Isso é bem legal. E a recombinante, né, que veio aí em 82, é um grande marco da biotecnologia. Então ela passou por isso tudo e teve uma sobrevida expressiva. É uma das Golden, né? Tem aqueles pacientes chamados Golden Patients, né, que eles recebem uma medalha do governo britânico por viverem 50 anos a partir do diagnóstico com tratamento, digamos, viável e bem. Né? E no corpo dela passou os 3 tipos de insulina. Exatamente. Ou mais, né? Não sabemos. Que legal. Então, agora, como é que você explica, eventualmente, que tem pacientes que não têm um bom controle glicêmico, tem todas as... Porque, assim, a insulina, da mesma forma que ela foi um medicamento modificador do curso da doença, ela transmutou a doença, porque apareceram coisas que não existiam antes, que as pessoas iam a óbito, que são o quê? A neuropatia, a nefropatia, a retinopatia, né? As doenças vasculares. Então, as complicações do diabetes são complicações do curso natural da doença. Sim, do curso natural da doença não bem controlado. Descompensada. Né? Não bem controlado. Então, a gente vê pacientes, às vezes, jovens, diabéticos, que estão com essas complicações já em evidência. Né? Isso daí é do mau uso. Ou seja, a insulinização, por si só, ela não resolve. Ela tem que ser adjuvante, conjunta, com uma boa terapia nutricional. Isso é fundamental. É fundamental. Não adianta ter acesso livre à insulina e injetar, não ter problema com as injeções, fazer o uso diário. Vou fazer a insulinização de boa. Sim, mas se você não trabalha isso bem com a terapia nutricional, você não tem controle. Você vive entre hiper e hipo, hiper e hipo, hiper e hipo. E isso é seriamente danoso. Com certeza. Eu vou te fazer uma provocação mais adiante, provavelmente, quando talvez caminhar para a parte nutricional. Mas eu acho que vale até também fazer um exercício aqui, né, Maurício e Eslen, pensando em quem está ouvindo a gente tem DM1, né, diabetes tipo 1, para não ter aquela eventual preocupação com a falta da amilina. A amilina, de fato, eu acho que tem pontos, a gente ainda desconhece todas as suas ações, mas por um aspecto também, ela não é vital, a princípio, porque a ausência da amilina não leva a óbito, mas a ausência da insulina sim. E aí, o que é interessante é que a amilina, juntamente com os hormônios intestinais, elas estão numa configuração de suporte nessa fase pré-prandial e pós-prandial, como o Maurício trouxe muito bem, né? Se a gente pensar nessa ação pré-prandial, é muito bacana porque a gente já tem um pulso de secreção de insulina antes mesmo de iniciar uma refeição. A famosa fase cefálica, até que a gente comentou aqui anteriormente. Episódio, né? Tá lá. E a amilina, ela vem junto. Né? E essa é uma etapa importante, porque se você pegar a apuração da insulina, por exemplo, você já tem aí uma supressão da produção hepática de glicose, antes mesmo de você iniciar a refeição. Né? Então, esse é um efeito importante que você precisa, a apuração dessa secreção cefálica, digamos, da insulina, e a amilina vem junto. Né? E essa fase cefálica é aquele momento que, de fato, você tem um reforço parasimpático, é um tônus colinérgico. Ele vem te preparar para iniciar esse processo de refeição. Então, o paciente diabético, obviamente, do ponto de vista de processamento digestivo absortivo, ele não vai ter grandes deficiências. Agora, é de se considerar que na ausência da insulina haveriam algumas deficiências também, né? Só que, coincidentemente, a natureza ela processou inúmeros outros hormônios intestinais que também cumprem, ao menos em parte, as ações que a amilina está aí para exercer, né? Como o Maurício colocou, um dos mais importantes é essa iniciação da saciação, esse
esse controle fino da taxa de esvaziamento gástrico, que é muito importante, que a gente perdeu, e o Maurício pode comentar isso super bem depois, com o uso hoje dos refrigerantes, as bebidas adoçadas, a presença de frutose aí, que é mais rápido, né? Na grande parte aí do que a gente ingere do ponto de vista de suplemento líquido, né? Então, é importante você ter esse controle da taxa de esvaziamento gástrico, só que no contexto das medicalizações, para você atingir aí, digamos, uma farmacocinética, uma farmacodinâmica, eu imagino que a gente esteja alcançando valores, concentrações desses ligantes, né, Maurício? Para ter um efeito robusto, que em alguns aspectos também erram um pouco, passam demais na mão. Por isso que você tem, por exemplo, essa gastroparese que você não deveria ver num contexto fisiológico. Mas na presença dessas medicações, o efeito ele é muito robusto, né? Ele traz o benefício esperado e quer induzir quase esse jejum farmacológico, mas isso, no médio e longo prazo, a gente não sabe como é que isso vai repercutir, né? Mas então, para o diabético tipo 1, ele tem hormônios intestinais que vão suprir em boa medida as ações da mielina. Perfeito. O que não significa, mais uma vez, que não é interessante repô-la. Certamente, ela está ali porque ela tem ações muito importantes para a gente, né? Mas ela não é vital. Então, em algum momento aí... Insulina é vital? A insulina é vital, né? Com certeza. Agora, a mielina não é vital. As pessoas, com a reposição da insulina e não da mielina, elas conseguem, como acabou de ser demonstrado, ter uma boa condução da vida, né? Ser bem organizada. Mas em que medida a mielina ela é essencial, eu não sei exatamente ainda como a gente pode responder isso, né? Eu acho que eu acho que a gente tem muita dúvida. O fato do Pranlitide não ter ido para frente, né, na época que ele foi lançado, essa impossibilidade de não ter... que me causa muita curiosidade, na verdade. Por que nós, por exemplo, né, meu grupo, a gente conseguiu fazer uma formulação que é perfeitamente estável em solução da mielina, né, nem o Pranlitide, e que poderia ser coformulado, e nós coformulamos, estudamos estabilidade, estudamos farmacologia disso, bastante coisa, junto lá com a empresa também que licenciou. Mas por que isso não foi pensado antes? Não tem ideia. Pode ser interesse comercial, porque já tinha todo o investimento em cima do Pranlitide, não de análogos. Mas, enfim, é uma dúvida que a gente não vai conseguir resolver aí. Mas o fato de que isso não aconteceu, e hoje em dia está tendo uma outra revolução na área farmacológica, né, de doença metabólica, aí, com o GLP-1, com o próprio cagrilintide que está por vir, eu acho que isso fica tudo muito, muito confuso. E assim, entre nós e entre todos que estão assistindo... Entre nós e 200 mil inscritos no episódio. O que move é o interesse comercial também. Claro. O que move é o interesse comercial. Então, se o medicamento não vende, vamos tirar da roda. Então, mas o paciente lá precisa. Enfim, então a gente não... E tem que ter um benefício em cima do que está aí agora, né, Maurício? Exatamente. Então, aí o que muitas vezes acontece é um reposicionamento. É um reposicionamento, um segundo uso, mas tem que ser estudado e subsidiado por alguém. Então, não necessariamente vão ser as próprias empresas farmacêuticas que desenvolveram, mas sim outras pessoas. Então, a gente ainda vai saber. Agora, eu ainda acho que o diabetes tipo 1, talvez ele possa se beneficiar, sim, da mielina pós-prandial coformulada com insulina. Mas a gente vê muito paciente que vai muito bem obrigado somente com insulina, bem balanceado com uma boa terapia nutricional. Isso, exatamente. Uma terapia nutricional não bem ajustada vai levar naturalmente a complicações. A pessoa é impreditível o que vai acontecer com a curva glicêmica ao longo do tempo. Mas eu tenho um monitor contínuo de glicose, então eu sei o que está acontecendo. Sim, mas é um desastre. É um roller coaster, é uma montanha russa. Hora está lá em 500, hora está em 50. Isso daí é um desastre para o paciente, porque uma coisa muito alta e muito baixa o tempo todo, na média pode dar uma glicada satisfatória, mas ele está experimentando hipos que são perigosas, inclusive, e está experimentando hiper que são extremamente danosos para o organismo. Então, o máximo possível de
o máximo possível de controle glicêmico, com a menor flutuação dessa glicemia ao longo do tempo, ela é o ideal para esse paciente. Mas o paciente que não é diabético, ele sobe e desce também. Sim, mas dentro de uma fármaca que ele consegue regular não fisiologicamente. Não isso, né? Não vai passar aí de 200, que é o threshold. Mas 200 não vem à toa, porque realmente a média dos pacientes não acontece isso. Mas a média de uns pacientes normais, não diabéticos, é baixa, né? É só a gente ver os valores de referências de glicada aí, ou mesmo vários estudos, uns 5 estudos que já tem, em que botaram os pacientes com monitor contínuo de glicose e cai na vida aí, toma sorvete, come de tudo, etc. Quando você vai ver, o tempo na média de controle glicêmico ele é muito estreito. Então, assim, a gente tem que pensar que os pacientes diabéticos, eles devem merecer, a gente tem que talvez repensar aí essa média, a média do tempo que ele está sob controle glicêmico. Por que as metas de controle glicêmico normalmente elas são mais elevadas para pacientes diabéticos? Porque considerando que ele não vai ter um bom controle da sua insulinização e da sua alimentação, é considerado que é melhor ele ficar com uma glicemia um pouco mais elevada, evitando o risco de uma hipo, que em casos graves pode levar a coma. Isso. É por isso que as metas glicêmicas para pacientes diabéticos são um pouco mais elevadas, além do que estudos que já mostraram que quando você chega em hemoglobina glicada média de 6, estudos, né, UKPDS lá da década de 90, final da década de 90, mostrando que os riscos das complicações de diabetes eles são assim, expressivamente reduzidos com um melhor controle glicêmico, convergindo o gráfico para em 6 de hemoglobina glicada. Então, tomou ali nessa faixa, né, nesse métier aí de glicada com uma meta para controle glicêmico do paciente. Afinal de contas, ele é diabético, então, eventualmente, como o controle é farmacológico, não é endógeno, ele tem que pensar para poder fazer as contas de quanto que vai se alimentar, de quanto que vai induzir de farmacologia aí. Então é melhor ele ter um controle glicêmico, né, para uma meta um pouco mais acima, mas evitando as hipos. Só que porque a gente está falando de população geral, né? A gente está lidando com pessoas que eventualmente sabem fazer conta rápido, controlar, contar carboidrato, contar isso, aquilo, contar proteína também, que também conta aí no quanto você vai usar de insulina. Mas não é trivial. Maurício, exatamente nesse ponto. Não é trivial. Mesmo fazendo conta, não é trivial. Porque você não consegue olhar para um prato e saber quanto de arroz, feijão, bife, batata frita, macarrão, farinha em cima, né, vatapá, caruru, quanto que você está comendo. É impossível. É impossível. Tem mais azeite de dendê, tem mais uma gordurinha do frango, tem mais aquilo. Isso tudo mexe no metabolismo. Então, o resultado da alimentação e o quanto você precisa de usar de insulina, ele é impreditível. Com certeza. Maurício, se me permite, nesse contexto, desculpa, eu queria que se você conseguisse assim, pensar naquele perfil de paciente que ele não recebeu, digamos, uma orientação adequada ou não consegue visualizar o desfecho disso no longo prazo, são aqueles que acreditam que, eventualmente, fazendo a correção com a insulina aproximada, podem comer qualquer coisa, em qualquer quantidade, né? Especialmente caminhando de novo para os carboidratos refinados, ultraprocessados. Como é que daria para alcançar esse público e dizer, precisa ter cautela com esse tipo de abordagem para esse tipo de pessoa que acredita que pode comer em qualquer quantidade, qualquer coisa, mas focando mais nesse contexto do alimento ultraprocessado, rico, né, em grãos refinados, açúcares. A pessoa entendendo que fazendo ajuste com insulina, ela vai estar conseguindo mais ou menos regular a glicemia dela. Insulina parece um superpoder na mão do cara. Então, entendeu? Passar esse tipo de recado, de mensagem aqui para o público para entender o potencial risco que está, digamos, travestido aí nessa situação. Eu adiciono um ponto na pergunta dele. Então, só para entender, esse dado me chamou a atenção. No paciente DM1, diabetes mellitus tipo 1, o maior risco é a hipo do que a hiper. Em termos de mortalidade? Em termos de mortalidade? Agudamente a hipo. Agudo é hipo. Mas hipo. Na corrida de longo prazo, a hiper é tão deletéria. Vocês querem um cafezinho, alguma coisa? Não, agora não, obrigado. É arriscado. Ter hipo é desconfortável, gera... Assim, põe a pessoa numa situação de fragilidade. Imagina a gente estar aqui, de repente você começa a entrar numa hipo. O que vai acontecer? Não, para tudo. Para filmar, coleta, ajusta ali e tal. Então, é uma situação que coloca o paciente...
debilitante, né? A hiperglicemia... Então, qual que é o problema? A hiperglicemia, você não sente, a não ser quando está hiper mesmo, né? Que a pessoa pode, inclusive, entrar em cetoacidose. Então, não estou condenando as pessoas, né, normais que têm Porque, assim, estar em cetose não é um problema. Então, cetoacidose, que é uma cetose extremamente elevada, ela é perigosa. Assim como a glicemia... extremamente elevada, ela é perigosa. Então, são 2 metabólitos aí, né? Os corpos cetônicos não é um metabólito, né? São 3 aí. Mas a glicose circulante, elas são perigosas quando estão muito elevadas. Mas estar em cetose, dependendo do nível, não é um problema. E é importante colocar aqui que tem que saber, entender o que é isso. Isso aqui eu não estou falando para dar liberdade. Todo mundo, estou aqui em cetose, é extremamente elevada. Medindo, o Maurício falou que não tem problema. Não, calma, não é assim. Tem limites. Assim como a glicemia muito elevada, também ela não impõe um risco imediato. Né? O paciente com cetoacidose, ele tem um risco imediato de internação e de coma, de várias outras complicações. Mas ter cetose é uma questão metabólica. Mas retomando o que o Alex falou, isso na verdade não é novidade, né? O Joslin, como eu comentei, e até o Frederick Allen, outro diabetologista lá de 1923, ele publicou, recém-saído insulina, estava lá, o pessoal começando a usar. Ele publicou no JAMA, não me falha a memória, um artigo de uma página em que ele falava exatamente isso, né? Refraseando aqui, que eu não lembro, não estou com o artigo aqui para ler, mas é que o fato de você estar usando insulina não dá liberdade para você, né, cair de boca em tudo quanto é carboidrato ou mesmo proteína. Na verdade, permite você reintroduzir esse alimento, né, esses macronutrientes, esse macronutriente, né, de carboidratos, uma quantidade maior, mas até um determinado limite, que a partir disso ele se torna desnecessário e até perigoso por falta do controle aí com a insulina. A gente está falando de 23, não tinha glicosímetro, não tinha... As pessoas ainda mediam sua glicemia pela urina, era uma coisa complicada, né? Mas assim, o conceito não mudou até hoje. O fato de você estar insulinizando não significa que você tem uma liberdade, né? Uma carta branca para poder... E os pacientes meio que interpretam dessa forma? Imagino que exista esse grupo de pacientes, né? Olha, quando a gente está com um paciente na frente, os pacientes, né, um paciente é muito diferente do outro, né? Tem gente que entende isso, consegue regular, tem gente que não entende, tem gente que não consegue controlar, tem gente que não é suficientemente capaz de poder fazer o seu próprio manejo de insulina. Então, assim, é uma diversidade muito grande. É muito difícil você falar em paciente como um grupo, uma entidade única, homogênea. É muito diverso. O professor, vocês dois, é uma pergunta para os dois, tal qual a insulina, que você comentou, o livro que descreveu lá as cartas dos pacientes e tal, e o sujeito, o autor, viveu a revolução do surgimento da insulina. Existe um conceito que os historiadores chamam de distanciamento histórico, né? Eles dizem que a gente consegue ver um evento, ver o tamanho do evento para uma área, quando a gente está distanciado historicamente daquele evento. Revolução Francesa, por exemplo, demorou ali 2, 3 anos para acontecer. Talvez quem vivesse no meio dela não sabia o tamanho do que estava acontecendo ali, que marcaria mudança de era e ficaria nos livros de história. Surgimento de Brasília e outros grandes eventos assim. Surgimento até que a Revolução Francesa até hoje sofre um grande impacto, né? Exatamente. E assim, o surgimento da insulina, acho que na área do campo que vocês estudam, também seja uma dessas grandes revoluções que talvez na época a galera não tivesse tanta noção que estava sendo vivido isso, eventualmente uma ou outra pessoa um pouco mais. Vocês acham que hoje, com esses medicamentos de Ozempic, a gente está vivendo uma nova era de transição tal qual foi vivida na época da insulina? Porque são tamanhos de efeito nos estudos clínicos que a gente não encontra em qualquer lugar. É muito grande, né, o tamanho de efeito desses medicamentos no metabolismo dos pacientes. Eu vou complementar a pergunta do Wesley e vou deixar a bucha para você, mas é o seguinte, eu estava dando uma checada ontem no algoritmo de tratamento ali do diabetes. Eu fiquei assim um pouco impressionado, porque esse ano foi bastante atualizado, incluíram até tirzepatida, né? E eu vi que tem algumas indicações ali, Maurício, até para a consideração de incluir as canetas no lugar da insulinização, em alguns estágios avançados ali do DM,
Provavelmente porque está associado aos benefícios complementares, né? Perda de peso, saciação e etc. Mas estão trazendo, digamos, um investimento e um oferecimento bastante acentuado, não? Dessas canetas aí, inclusive num reposicionamento para vir antes da própria insulinização. Canetas, você se refere a GLP-1, né? Os análogos. Isso. Porque é só para esclarecer, porque tem insulinas também que são na forma de caneta, né? Caneta é só o device, né? Uhum. A gente está vivendo uma revolução, né? É realmente uma revolução. Por onde você lê, por onde você navega, por onde você faz scroll ali da sua mídia, você esbarra com GLP-1, né? Uhum. E os efeitos, né? Os tamanhos de efeito que a gente observa, eles são quase que, assim, são promessas miraculosas realmente, né? Ele vem associado com efeitos adversos. Uhum. Né? Como todo medicamento tem efeitos adversos, tem que ser controlado, uns imediatos, outros do mau uso, enfim, outros com risco, mas assim, essa classe ela tem muito efeito adverso já bem estabelecidos, né? Como náusea, gastroparesia, é um efeito fisiológico, mas também é tido como um efeito adverso ruim, e isso leva a descontinuação muito grande do medicamento, além de um desconforto que acontece para as pessoas no longo prazo. Mas, na verdade, eu estou reticente aqui pelo seguinte, lembrando várias coisas, né? Tem um outro medicamento agonista de GLP-1, que não é um GLP-1, que na verdade é uma molécula pequena, né? Química medicinal tradicional, né? Molécula pequena não peptídica, que também atua no receptor de GLP-1, mas tem os mesmos efeitos farmacológicos e os mesmos efeitos adversos. Então é interessante ver que não é uma coisa do peptídeo ou fato de ser injetável, ou seja, um medicamento que é uma molécula pequena também atua via receptores, né? Do receptor e outros mais onde deve estar se ligando, a gente não sabe, enfim, tem que estudar aí muito, né? Estudo fase 4 para poder saber outras coisas. Mas que também tem a mesma... Ou seja, é uma coisa característica da classe, né? Então não é só do peptídeo, não é só lá do semaglutida, da tizerpatida, é uma coisa realmente da classe. Mas me assusta, assim como o caglitide também tem um tamanho de efeito muito expressivo por esses estudos de fase clínicas. É muito rápida a perda de peso, por conta principalmente dessa questão de saciação por mecanismos vários que acontecem. Então isso realmente é miraculoso, a pessoa perde peso muito rápido. E aí, quando descontinua, volta. Né? E volta, assim, trabalhos estão aí publicados pelas próprias empresas, que as mesmo, plural, né? As duas principais aí, né? Do semaglutida e do tizerpatida, quando descontinua, volta. Então, a mensagem então tem que tomar para o resto da vida. Afinal de contas, é uma doença crônica. Se é uma doença, né? Obesidade é uma doença e ela é crônica, então, e o medicamento que ajusta isso, tem que, se você descontinua, ele volta tudo, então você tem que tomar para o resto da vida. O multifator da doença também complica. Se a pessoa não faz um ajuste comportamental da interação dela com o alimento, é muito difícil, né? É difícil, mas aí a visão que alguns têm é de que é o seguinte, vai se autorregular, porque como a pessoa já acaba comendo pouco por conta desses efeitos de saciação central que acontece, da própria gastroparesia, então ela vai acabar comendo pouco mesmo e, assim, não importa o que ela está comendo, né? Mas a gente sabe que não, porque, né, a gente vive uma sociedade contemporânea, a gente não sabe o que é viver no meio do mato, né? A verdade é essa. Quem é que aqui viveu um ano no meio do mato tendo que, né, igual esses seriados aí de... Largados e pelados. Tipo isso. Já viu isso aí? Os caras, inclusive, ficam 20 dias no mato, cara, e eles voltam com 10 quilos a menos, assim, é bizarro. Então, ninguém aqui teve que, né, plantar, caçar, colher, debulhar ou caçar, né, eviscerar, fazer tudo. Salvo um peixinho ou outro, que eventualmente alguém foi para uma pescaria aí. Mas assim, o dia a dia nosso não é isso. O dia a dia nosso é o quê? Você entra ali numa loja de conveniência, num supermercado ou mesmo numa loja, né, qual seja, e daquela porta para dentro a gente imagina, é tudo comida.
Né? Uma criança entra ali e fala, se está aqui é supermercado porque é tudo comida, igualmente comida. A gente sabe que não é. Né? Ninguém aqui sente, hoje eu estou com mais fome de ferro, um pouco mais de manganês, preciso de um pouco mais de selênio na minha alimentação. Estou sentindo assim umas coisas, acho que está faltando um zinco aqui hoje. Ninguém sente isso, a gente sente fome. Maurício, a gente sente fome. E isso é um problema, porque se a gente tem uma mesa repleta de coisas, a gente vai ser atraído pela nossa vontade de eu quero comer isso ou aquilo, mas não pelo nutriente, consequentemente pelos micronutrientes. O Brasil saiu do mapa da fome e voltou. Mas quando ele sai do mapa da fome, significa que as pessoas estão deixando de ter fome. Fome, todo mundo aqui não necessariamente já sentiu assim, que ela, né, passou da hora, preciso comer, mas fome crônica mesmo é uma outra história. Eu nunca passei, eu não posso dizer que eu passei fome, como as pessoas, a gente vê populações passando fome por aí. Mas quando você tira o mapa da fome, significa que a pessoa tem um mínimo para comer durante os dias, a subsistência dessa pessoa. Mas restituir a alimentação para a pessoa não é apenas tirar a fome, é você trazer nutrientes. E isso é fundamental. Né? Eu trouxe até aqui um livro que eu tenho paixão por esse livro, que eu comprei ele em 2023, né, há 21 anos atrás, né, do Josué de Castro, que dá nome ao instituto que ele fundou, um instituto de nutrição lá da UFRJ, Geografia da Fome. Mas, na verdade, a maior parte das coisas que ele diz aqui, já dos idos de 40, quando ele estava compondo o livro, é sobre nutriente, não é fome. É nutriente. Então vejo que a gente tem que pensar fome não apenas como dá uma qualquer coisa aí, a pessoa matou a fome e está resolvido o problema. Não, porque nutrientes são essenciais. A gente já ouve falar de anemia, né, questão de ferro, né, escorbuto, essas coisas mais comuns que todo mundo ouve. Mas assim, a deficiência de nutrientes nós somos seres imperfeitos, né? O corpo humano ele tem uma série de problemas, né? Uma via aérea junto com a via, né, de alimentação. Para dar um ruim ali, entrar uma coisa na via aérea, engasgar e tal, é um problema. Mas a gente tem uma outra imperfeição que é a quantidade de micronutrientes da qual a gente depende. Ei, Maurício, eu vou te interromper aí. É bem para aproveitar esse gancho. Nesses pacientes que estão, digamos, então, medicalizados com o uso da semaglutida, tirzepatida, o que seja, você acredita, eu sei que você tem um contato com a clínica agora, que eles estão recebendo orientação nutricional adequada também? Porque suponha que essa pessoa ela vai comer o mínimo, né? Ela tem uma inapetência muito grande, que é essa falta de apetite, né? Mas quando come, será que elas estão recebendo orientação para ter o mínimo de aporte nutricional aí adequado? Então, eu dei uma volta exatamente para chegar aí, né? Nesse ponto, eu queria revelar que a alimentação não é só macronutriente. Não adianta condenar X, Y, Z, macronutriente. A gente tem que pensar em micronutriente. Isso gera muita deficiência, muito problema, que a gente não sente de imediato. E são coisas que a gente só vai perceber no longo prazo. E é um problema porque, como eu falei, a gente não sente hoje eu estou com vontade de comer mais esse micro, esse macronutriente. Não existe isso. Vou botar uma vitamina C aqui no meu limãozinho hoje porque eu preciso de vitamina C. Sim, mas e os outros 27 micronutrientes, né? Então isso é um problema. Então, o problema de você simplesmente resolver o seu peso não resolve a desnutrição. E aí o que vem associado com a perda de peso? Não rápida, não é essa a questão, mas que é anterior à medicalização, inclusive, a perda de peso mesmo, né, por intencional ou por estar, né, com fome, né, passar fome por necessidade mesmo. É a deficiência de micronutrientes. Pessoas que vão fazer bariátrica, qual seja, tem um preparo todo antes. Tem toda uma reeducação nutricional, psicológica e após a cirurgia, ela começa a fazer o quê? O uso de reposição de micronutrientes. Tem que fazer a reposição de nutrientes. Então, você vai nas farmácias aí, vocês vão encontrar lá aqueles nutrientes, né? Aqueles polivitamínicos, etc., que todo mundo vai lá buscar, dá uma estudada. Eu gosto mais desse, aquele, aquela marca e tal. Procura lá, vocês vão achar bari qualquer coisa. Sempre tem um bari qualquer coisa lá de alguém. O que é isso? São para os pacientes pós-bariátricos, porque eles reduzem tanto a sua alimentação, mas eles precisam de micronutrientes. Onde está a reposição de micronutrientes para as pessoas que estão fazendo essa redução calórica, né? Por medicalização? Então, isso é um problema. Então, a gente pode começar a encontrar aí pessoas que vão estar com deficiência de nutrientes. Não vão estar passando fome porque estão saciadas farmacologicamente. Isso já tem alguns estudos olhando isso?
Porque como é um advento farmacológico recente, alguém já acompanhando um follow-up, olhando? Tem. Inclusive, um segundo problema é a sarcopenia. Porque a sarcopenia acontece com qualquer perda de peso. Claro, porque imagina, suponha, eu tenho 20 quilos a mais, eu perco 20 quilos, né? O que vai acontecer? Preciso de menos músculo para carregar aquilo tudo. Pega um fardo de leite de 12 litros, né? Por exemplo, e sobe uma escada. Agora imagina fazer isso todo dia, o tempo todo andando de um lado para o outro. Tudo bem que segurar nos braços uma coisa não é a mesma coisa que distribuir ao longo do seu corpo. E é uma coisa progressiva e lenta. Então as pessoas às vezes não sentem o ganho de peso como um impacto no seu corpo. Mas você acaba ganhando mais músculo algumas vezes para poder, né, por conta dessa demanda. Quando você subitamente perde massa corpórea, parte disso é massa muscular, em torno de 15% pelos estudos. Isso. Com essas ações farmacológicas agora dos agonistas de GLP-1, chega a 44% a 50%, dependendo do estudo. Ou seja, parte disso é realmente por conta da carga. Outros são sarcopenia vindo de uma outra forma, sem falar, né? Então vocês pensem aí, eu não sei, eu não tenho como saber os dados de todo mundo que está sendo acompanhado por médico, mas eu acho que tem que entrar a questão aí de reposição de micronutrientes para aqueles que estão fazendo uso desse medicamento, porque isso é um problema, além da questão da sarcopenia, que pode ser um problema grave. Né? E a pessoa fica fraca também, né? Então é difícil manter uma rotina de exercício intensa para tentar preservar essa perda de massa. É meio complexo. Então, aí já está tendo estudos e desenvolvimentos farmacológicos, medicamentos para combater a sarcopenia devido ao GLP-1. Caramba, então, se você fizer a busca aí, já tem medicamento aí na roda para isso daí. Ou seja, um medicamento para tratar uma consequência. E o que acontece? É o que a gente está vendo. A gente está vendo a medicalização da vida. A bem da verdade é isso, né? Colesterol alto virou falta de estatina, né? Peso excessivo é falta de agonista de GLP-1. Então, tudo é falta de algum medicamento. Coisa. O cara toma um Rivotril para dormir, toma um Venvance para acordar. A vida está sendo medicalizada. Não que isso não seja útil para alguns pacientes, mas eventualmente a galera banaliza muito isso, né? Eu não banalizo a medicalização. Eu sou farmacêutico por formação, nutricionista também, mas a medicalização a gente sabe muito bem, aprende desde a faculdade, desde a época que eu fiz aí, há uns poucos anos atrás, não vou falar quando. Vocês busquem aí. Mas a gente aprende sempre que medicamento excessivo não é legal. Isso é regra geral. Agora, existe uma necessidade de medicamento pontual. O problema é você simplesmente entra com um quadro de... a pessoa está com uma resistência insulínica. Vai no médico, na primeira consulta ele te indica, toma aí um GLP-1. Né? O último curso que eu estava dando de pós-graduação de diabetes lá no ano passado, né, segundo semestre, né, na segunda aula a aluna veio assim, eu vou ter que ir, não vou faltar aula porque eu tenho que ir no médico. Tá bom. Aí voltou no dia seguinte desesperada, falando que isso? Eu cheguei no medicamento, na médica, a primeira coisa que me fez, médica, não sei, foi me prescrever um GLP-1 sem discutir absolutamente mais nada a minha resistência insulínica. Então, isso é um caso anedótico, mas isso é a realidade, isso é o que está acontecendo. Por quê? Porque o poder está no medicamento, ele vai resolver imediatamente a perda de peso que tem muito do background aí da resistência insulínica. Mas isso não resolve um problema que você entende bem, eu não, que é a psicologia, é o biopsicossocial, é o comportamento, é todo o ambiente que a pessoa está exposta no dia a dia, da hora que acorda, da hora que vai dormir, pega o ônibus e vai e volta, a sua rotina. Isso é indissociável. Então a alimentação não é só um prato de comida que se resolve tomando medicamento. Ele tem toda uma parte comportamental, biopsicossocial, é a iluminação, é o barulho da rua, é isso, aquilo que gera efeitos muito intenso no indivíduo, no seu comportamento, que às vezes é compensado. Ou mesmo acessibilidade, né? Acessibilidade ao alimento, né? Hoje você vai comprar um tomate, está R$4 o tomate, porque está R$16 o quilo. Quem é que vai comprar isso daí? Aí fala, vou comer um biscoitinho que é mais barato. R$2 o biscoito. Mas o biscoitinho é R$2, só que quando você vai fazer por quilo, isso daí muitas vezes bate R$80. Então faz as contas por quilo dos ultraprocessados. Só que o biscoito é gostoso, não estraga, não precisa preparar. E aí hiperpalatável, a pessoa come. Isso, exato. E quanto de nutrientes tem ali? Pífio. Porque em grande parte esses junk food, né?
hoje em dia, que está muito cunhado como ultraprocessado, né? Um termo trazido aí pelo... que você tem que trazer aqui, o professor Carlos Monteiro, né? O trabalho dele é fabuloso. É um novo Josué de Castro, porque o Josué de Castro mostrou há 100 anos atrás, ele está revolucionando aí a ponto de, né, o conceito de ultraprocessado ter sido adotado pela ONU e hoje em dia mundialmente, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição, ele é todo um trabalho da equipe do professor Carlos Monteiro. Eu trouxe a Renata Levi, não sei se... Eu não acompanhei esse. São muitos podcasts. É uma das pesquisadoras que trabalhou na classificação nova. Talvez seja até do mesmo grupo. Deve ser. O grupo é grande, eu conheço também outros. Eslen, voltar um pouquinho aqui na sua, não sei se eu posso chamar de transição, Maurício, de, digamos, abordagem de ciências farmacêuticas para nutrição, né? Você poderia comentar assim, duas coisas, Maurício. Como é que está a condição de infraestrutura, de robustez do Brasil em termos de produção de medicamentos? Por exemplo, a insulina, se eu não me engano, ela não é mais produzida aqui no Brasil. O IFA, alguma coisa nessa linha, tá? Acho que era a Biobras que produzia. Você pode, por favor, corrigir. E teve alguma motivação que te fez fazer essa migração, se é que você fez? Aí você pode se colocar, né? Dessas abordagens em fármacos, em ligantes, para um viés agora um pouco mais olhar atenção para a nutrição. São duas perguntas em uma. As doenças metabólicas, elas precisam muitas vezes essa terapia farmacológica, mas é indissociável da terapia nutricional. Né? Na verdade, eu fui fazer nutrição, né, há alguns anos atrás, motivado por causa disso, porque eu estava profundamente frustrado com a solução farmacológica, né? Estou muito bem, obrigado. Sou docente em uma universidade, enfim, estou com uma carreira estabelecida, fazendo meus trabalhos, publicando meus trabalhos aí, desenvolvendo, licenciando patente que aconteceu. Enfim, então, assim, em termos de carreira, eu estava muito bem, pode-se dizer, estabelecido. Mas, assim, dentro de mim eu estava muito frustrado exatamente por conta de ver pacientes que têm acesso a medicamentos, né, que é distribuído pelo SUS, está na RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, a ONU tem a Relação de Medicamentos Essenciais. O Brasil é fantástico. O Brasil também tem há muito tempo a Relação de Medicamentos Essenciais. E eles estão ali, né? A insulina está ali, diversos outros estão ali. Então, assim, acesso tem. Mas, mesmo assim, você vê pacientes que não têm um bom controle. Isso. E por quê? Exatamente porque não tem uma terapia nutricional bem adequada. E isso, assim, mexeu muito comigo e eu fui fazer nutrição. Enfim, 3 filhos, 40 horas de DE na universidade, mas voltei para os LIPOS, estudo, botei a ser aluno, ficar frustrado com nota de prova, enfim. Mas, assim, foi um investimento de tempo, de dedicação que, assim, vale muito a pena. Né? Assim, eu me realizo realmente com isso daí. Mas me retoma aqui. Então, eu vou aproveitar. Então, da insulina, a produção. Então, a Biobras, o professor Maris Guia, lá da UFMG, ele, né, grande, falecido já, mas ele é bioquímico, né, químico de proteínas. Assim, estou aqui refraseando as imaginações, até contado recentemente lá num seminário que eu assisti. Ele viu, eu tenho talento para fazer proteína aqui, por que eu não vou fazer insulina? Então, foi lá, extraiu insulina de pâncreas, produziu a insulina de pâncreas, fundou a Biobras. E aí depois, inclusive, desenvolveu e fez a patente para a insulina recombinante humana, né, que foi inserida nesse rol. Então, o Brasil já teve uma empresa produtora de insulinas com portfólio bonito, completo, né, para a época, né, não comparado com hoje os outros que já tem por aí. Então, muita coisa mudou. Mas, por questões comerciais, acabou sofrendo aí, né, não vou definir bem, até para não gerar conflitos e não ir para esse caminho, mas a empresa acabou sendo vendida e descontinuada. A patente, não me falha a memória, ela foi passada para uma outra empresa fundada lá por eles e os componentes, né? E foi essa semana passada, o ano anterior, né, pela data que a gente está aqui agora, foi liberado deliberado pela Anvisa a aprovação da fabricação da insulina brasileira na Bion.
que é a empresa que está continuando. Vai ser uma primeira, né? Mas assim, acredito que outros virão. Não sei os detalhes da empresa, não vivo lá, não tenho essas informações, não venho a público muitas vezes, mas tem aí. Então, o Brasil vai voltar a ter produção própria de insulina. Isso é bom? Isso é bom, com certeza. Impacta no preço para o consumidor? Impacta... Isso... A pergunta que eu faço assim, para o público que está assistindo, é positivo ter no Brasil uma produção? Então... A gente pode aqui reclamar do Brasil de muitas coisas, assim, reclamações não faltam, mas não falta, né? Todo mundo reclama do seu país em uma coisa ou outra, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, mas assim, tem uma coisa muito importante no Brasil, que é o seguinte, mais do que o SUS, que infelizmente está muito fragilizado, né? Mas assim, em termos de conceito e estrutura, é visionário, é incomparável com diversos outros países. E dentro desse conceito você tem o acesso a medicamentos essenciais. Então a insulina está nesse rol. E o preço, inclusive, de medicamentos para aqueles que não pegam, obtêm ele via distribuição, que compram, ele é regulado. Então, por exemplo, o GLP-1 no Brasil, ele é mais barato que nos Estados Unidos. O mesmo. Então lá uma terapia pode custar $1.300 ao mês, aqui vai ser em torno de R$2.000 na mesma dose. Olha só. Né? Então, assim, como pode? Bem mais barato. Na verdade, um estudo recente que saiu mostra que, mostrando essa... Está no meu... no Instagram do laboratório, inclusive, eu postei lá, o preço varia entre os países de uma forma descomunal. Então, o Brasil tem, de certa forma, um controle de preço que é muito benéfico. A mesma insulina que a gente consegue aqui por um preço bom, nos Estados Unidos é um preço muito mais elevado. Existe uma epidemia nos Estados Unidos, que agora está tentando se resolver, que é de falta de insulina para os pacientes que não têm dinheiro para poder obter. As pessoas morrendo, fracionando suas doses, deixando de usar, porque não tem dinheiro para poder comprar a insulina, tem que comprar alimento, né? Ou viver de outra forma. Então, deixa de usar a insulina e morrem. Né? Então, isso assim, é muito triste. Não falta recorte por aí de notícias falando sobre essa epidemia que acontece lá. Então, mal ou bem, aqui a gente tem acesso. Legal. E quer ver uma coisa interessante, Yasmin? Eu estava dando uma checada aqui numa informação da IDF, né? A Federação Internacional de Diabetes, e fazendo um link talvez até com essa questão do fracionamento, da deficiência aí, né? de disponibilidade do insumo aí, da insulina. Sabia que em torno de, então, 40% dos indivíduos, deixa eu ver aqui, que foram diagnosticados, só um segundinho aqui, tá? Segundo a IDF, 62% dos novos casos de DM1 no mundo ocorreram em pessoas com 20 anos ou mais de idade, em 2022, e tem aqui uma proporção de diagnóstico errado, atribuindo a DM2 para em torno de 40% dos pacientes que deveriam ser diagnosticados com DM1. Então você está... Por quê? Porque são pessoas jovens, então vou tentar fechar aqui o raciocínio, né? Você está começando a diagnosticar bastante DM1 aqui a partir dos 20 anos de idade, que é muito associado com a criança, né? Naquele período bastante juvenil. Mas você está vendo agora uma incidência razoável em indivíduos a partir dos 20 anos de idade e em torno de quase 40% desses aí estão sendo diagnosticados equivocadamente como DM2. Porque é mais tarde, provavelmente, Porque né? tem essa associação com talvez um pouco dos aspectos clínicos, né? A idade. Mas veja bem, esse cara ele precisa de insulina, né? E às vezes ele está sendo encaminhado para uma outra farmacologia. E mas não seria, teoricamente, um diagnóstico fácil de diferenciar? É porque aí o que acontece? Claro, você tem uma série de maneiras de fazer essa diferenciação, mas vamos tentar juntar tudo, né? É como que esse indivíduo ele tem acesso ao clínico, qual é a frequência do retorno, qual é a qualidade desse atendimento, e aqui não é nenhuma crítica, obviamente, né? Tentando visualizar onde que está essa falha. Mas é um ponto muito importante para a gente ter atenção, né? Tem duas questões aí. O que eventualmente está aparecendo de gatilho no ambiente que está trazendo um pouquinho para mais tarde o surgimento desse DM, numa população que a princípio já manifestava, mas agora com uma incidência aparentemente maior, e essa falha no sistema de fazer o diagnóstico correto, né? Então não sei se você tinha chegado a dar uma olhada nisso aí, Maurício, mas é um pouco preocupante, né? Você hoje não sabia, na verdade, diferenciar se é 1, se é 2, se ali a abordagem clínica não for a mais adequada, né? E essa primeira pergunta que ele fez era uma pergunta que eu já tinha. Será que o estilo de vida hoje está potencializando o aparecimento de DM1 que
classicamente conhecida como uma doença autoimune? Será que o contexto hoje de alimentos ultraprocessados, não sei, agrotóxicos, o que aí teria, complementando então, a pergunta? São duas colocações principais aqui que eu vou te lembrar. Na verdade, se a gente fosse deixar, a gente sai daqui amanhã, né, de conversa muito gostosa. Mas o diagnóstico não era para ser uma coisa complicada. É uma coisa que deveria ser realmente simples, diferencial entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Né? Então, uma delas é você medir produção de insulina endógena, né? Peptídeo C. Então, por ali você já teria uma ideia. Mas em casos muito avançados de diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2 o que é? Antes de mais nada, o que é diabetes? Qual é a definição de diabetes? Então, a população acaba se confundindo diabetes como hiperglicemia. Diabetes não é hiperglicemia. Um paciente que é diabético controlado a glicemia, ele continua sendo diabético. Então, não é uma questão de hiperglicemia. Diabetes, que está nas diretrizes, nos guidelines, escrito, e cada ano que passa eles modificam as definições, mas ela sempre passa pela mesma coisa. É uma disfunção da produção, secreção e ação de insulina. Então, repetindo, é insulina. É insulina. Diabetes é insulina, passa pela insulina. Então, tem pessoas que não têm um processamento correto da insulina, é um MOLD, que é monogênica. Tem pessoas que produzem insulina, mas não secreta porque o canal de potássio não é ativado direito. Né? Então, às vezes ela está lá, não consegue produzir insulina, aí por alguma razão, subitamente, resolve soltar tudo. Aí a pessoa, inclusive, entra numa hipo lascada. Né? Então, esse paciente, hoje em dia, ele toma, né, sulfonilureia e meio que resolve o seu problema. Mas é uma monogênica. Mas o diabetes tipo 1 e tipo 2, eles têm etiologias completamente diferentes. Na verdade, tipo 1 não é apenas autoimune, é tipo 1A é autoimune. Então é fácil de gravar porque é A de autoimune. E tem a tipo 1B ou outras que são idiopáticas ou criptogênicas, né? Cripto de segredo, né? Criptogênica não, criptolíticas, né? Mas idiopática, ninguém sabe por que é. Mas qual é o diagnóstico dentre eles? Seria você rastrear, peptídeo C e insulina endógena, e 2, dependendo de como que está a antropometria da pessoa e outras medidas mais, você pode identificar como sendo tipo 2, só que mais avançada. Por quê? Porque tipo 2 é resistência insulínica. Então, numa etapa inicial, ela está normoglicêmica. Normoglicêmica, você mede a glicemia, está tudo normal. Mas você vai medir insulina, está lá no alto. Então, a insulina que devia estar ali em torno de 5, 10, né? No máximo 15, quando você vê a glicemia está normal, mas ele está com uma insulina de 80 de jejum. Então, é como subir um carro a 80 por hora numa ladeira. Tem que fazer um esforço danado. Agora, o mesmo carrinho no plano não faz muito esforço. Então, a gente está injetando uma quantidade enorme de insulina para poder manter a glicemia controlada. Então, isso é resistência insulínica. E aí, ninguém mede insulina. Né? Assim, de uma forma geral, clinicamente ninguém fica acompanhando. Mede lipidograma, hepatograma, grama, e glicemia ou hemoglobina glicada. Não, está tudo normal. Mas 15 anos antes de estourar o diabetes, né, com a hiperglicemia, ele já está com uma insulina elevadíssima, já está resistente à insulina. Isso daí não sou eu que estou falando, tem estudo publicado. Tem um trabalho que é o White House Study, feito nos Estados Unidos, no Reino Unido, o White House 2, em que mostra que 15 anos antes a pessoa já está resistente à insulina e normoglicêmica. Então, diabetes tipo 2 não é uma coisa que você está aqui de repente caiu da mesa e ficou diabético. Não é isso, é uma coisa que vem acontecendo de uma forma silenciosa, né? Subclínica. Existe a aterosclerose subclínica, existe o Zimmer teve aqui, falou de Alzheimer subclínico, né? Que já está acontecendo, não me falha a memória, 20 anos antes, né? Mas diabetes também é subclínica. Então, diabetes subclínica é o quê? Ela não é hiperglicêmica, ela é hiperinsulinêmica, diabetes tipo 2, não o tipo 1. Tipo 1 é uma outra história. Então, na parte da rotina, se a pessoa tem indicadores, né, seja familiar ou antropométricos ou outras características que indiquem que ele está num caminho de uma resistência insulínica, nas prescrições laboratoriais, eu acho que deveria estar o pedido de uma insulina, para você saber se o indivíduo está resistente à insulina, que é definição de diabetes.
E aí você pode intervir antes. Mas depois não é só insulinizar, dar medicamento, dar metformina, né, sulfonilureia, que não é uma boa ideia, na verdade. O problema é que, por exemplo, o algoritmo no SUS, ele praticamente pula de metformina para insulina. Não tem muita coisa no meio do caminho, porque todos os outros que estão no meio do caminho são muito caros. Entendi. Então, não estão padronizados. Para quem pode comprar, você tem um repertório enorme. Mas, no meio disso tudo, tem o estilo de vida. Você precisa mudar. E aí, ele já passou por 15 anos, 10 anos, quanto seja, de quadro hiperinsulinêmico, que é extremamente danoso para o organismo. A doença já está acontecendo no organismo, você já está tendo problemas sistêmicos desse quadro. Assim, insulina elevada não é uma boa ideia por diversas razões, né? Eu publiquei um review mostrando que as consequências, né? Não as complicações, mas assim, as comorbidades do diabetes tipo 2, eles já acontecem no quadro subclínico, ou seja, não hiperglicêmico, antes do diagnóstico final. Então, os estudos mostram lá todo mundo com a glicemia normal. E quando você vai ver, está todo mundo hiperinsulinêmico. E a galera desse grupo hiperinsulinêmico já está tendo as comorbidades acontecendo, diversas. Então, está lá no estudo, é só dar uma lida. São coisas que às vezes passam desapercebidas e não pode. Então, a doença já está constituída, a gente tem que medir a insulina como rastreio nas pessoas que estão em risco de diabetes tipo 2. Por diagnóstico de diabetes tipo 2, a insulina entra como importante, não é? Porque parece contraditório vocês falarem que... E aí não é uma crítica a vocês, é uma provocação. Parece contraditório você falar que existe uma hiperinsulinemia antes da hiperglicemia e que isso está na definição, inclusive, do próprio diabetes, que é uma doença envolvendo insulina. As pessoas, além de ter uma alteração na definição do marcador do que é uma diabetes, do delimitador do que é diabetes e o que não é, a pessoa ainda tem problemas, já tem os sintomas, né? Já tem algumas complicações. E quando a gente vai ver os critérios de diagnóstico, a insulina não está lá. Né? Sintomas eu não diria. Diria não diria nem sintoma nem complicação. São as comorbidades. Perdão. As comorbidades, os dobramentos relacionados à diabetes. Mas isso não seria suficiente para justificar a necessidade de botar insulina como um critério diagnóstico? Então, eu acho que entra na questão de custo, né? Quando se pensa mais caro. Em escala populacional, né? Porque o mesmo racional a gente discutiu aqui sobre a intolerância à glicose. Teste de tolerância. Que é uma coisa que também muitas vezes vem antes da hiperglicemia basal. Né? Então, do ponto de vista populacional, como é que ficaria isso daí, né? E tem um pouco da variabilidade também da insulina, né? Da sensibilidade do kit. Entendi. É mais difícil de mensurar em grossa população. Mas, mais ou menos, já se tem aí os pontos de cortes pré-estabelecidos, né? Então, na década de 70, Joseph Kraft, um americano, trabalhava no laboratório de radiopatologia, né? Radioimmunossai desenvolvia, e ele fez screening de um monte de paciente para curva glicêmica, né? Mas medindo a insulina. E aí ele via que existia uma variabilidade muito grande nos padrões de resposta. A insulina sobe muito rápido e desce muito rápido. É a pessoa que tem uma resposta assim, perfeita. E tem aqueles que sobe lá muito alto e demora séculos para poder cair, né? Horas a fio para cair, até 5 horas, que é o que ele media. E tem outros que a curva é lá baixinha, porque já não está mais conseguindo secretar direito, já está entrando no quadro hiperglicêmico. Ele chamou de tipos diferentes. Veio Gerald Reavan, né, aquele que cunhou a síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica, originalmente, que ele demonstrou é hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia. É isso daí, né? E, bioquimicamente falando, síndrome metabólica, na verdade, é diabetes, dislipidemia. Entenda por dislipidemia. É triglicerídeo elevado, não é LDL, é triglicerídeo elevado. Não estou desmerecendo a LDL, é uma outra história. Mas é insulina, LDL, hipertensão, obesidade e diabetes, né? Enfim, ou hiperglicemia, né? E aí alguns trabalhos até sugerem incluir aí nesse rol insulina elevada e proteína C reativa, indicativo de quadro inflamatório, mas ainda não é oficial. Isso é uma discussão que vem acontecendo. Então, Reavan, depois do Kraft, propôs isso daí, meio que endossando que a hiperinsulinemia é um problema. E a gente sabe hoje em dia que diabetes tipo 2 é resistência insulínica. E resistência insulínica você diagnostica como? Medindo insulina, não é glicemia. Né? A glicemia ela vai estourar quando o pâncreas já não está mais dando conta de produzir insulina, começa a decair a produção e aí sobe a glicemia de um dia para o outro. Não, mas ano passado eu estava bem, agora eu estou hiperglicêmico, como é que pode isso?
Diabetes é muito rápida. Não era, já está acontecendo há 10, 15 anos. Em 98, a American Diabetes Association publicou um consenso, volta e meia a galera publica uns consensos aí, né? Um consenso dizendo que o melhor preditor de diabetes tipo 2 futura, ou seja, na verdade, diria que é, né, a resistência insulínica, é a medida de insulina. E na época eles falavam que o problema de implementar isso é que era caro, era só rádio imunitária naquela época, 98, não falha a memória, 97, 98. Hoje em dia não é tão caro assim. Não é tão caro assim. E assim, é o mesmo preço ou mais barato que fazer uma glicada. Qual é o poder preditivo de 15 anos de uma pessoa diabética medindo glicada? Não tem. Perfeito. Medir uma glicemia que custa centavos aí? Nenhum. Medir glicemia, tá normal. Tá, mas você sabe que você tá resistente a insulínico? Não. Tá normal, um custo muito caro. Há um custo de uma produção enorme, de uma função pancreática enorme, que vai levar o quê? Vai levar a produção enorme também de amilina conjuntamente, a agregação dela, a formação de amiloide, a apoptose, toda a via de degeneração beta-pancreática. Quando você vê a pessoa é diagnosticada hiperglicêmica, diabética, resistência insulínica já estava constituída ali há 10, 15 anos antes, e com 50% da função pancreática. Aí, por isso, se confunde com o que você levantou antes, com diabetes tipo 1. Porque vai medir insulina, tá lá embaixo. Aí ele é diabetes tipo 1. Não é. Ele é diabético tipo 2. Só que o cara acelerou tanto o pâncreas dele por 10, 15 anos que quando foi fazer... É por isso que se confunde. Deu uma volta grande pra chegar nisso daí. Só pra galera que tá em casa, no outro lado da tela, entender essa informação como para aplicar na vida dele, na vida dessas pessoas, eventualmente uma pessoa que tá ali assistindo, ela pode estar normoglicêmica, os exames que ela fez lá e não fez insulina, tá tudo normal, tá normoglicêmica, sei lá, insulina de 90 em jejum. E a glicemia em 90 em jejum. E essa mesma pessoa, se ela tem um estilo de vida que eventualmente ela sabe ali que tá pisando um pouco na jaca, comendo muito mal, comendo muito ultraprocessado, bebendo muito refrigerante e tudo mais, o pâncreas dela pode estar lutando e sofrendo para manter essa glicemia em jejum, e eventualmente daqui a 10, 15 anos ou antes, se essa pessoa não ajustar o estilo de vida, isso pode culminar num desfecho metabólico negativo. Pode. Sim. O pâncreas dela tá pagando o preço por agora. Exatamente. Ele tá com... Isso é legal saber, né? Porque podemos até trazer um conceito aqui do Doherty. Isso é recorrente. Pode, né? Que é uma coisa interessante que eu tinha até anotado aqui, né? Se você pega essa coisa do DM1, que aí a gente pode também fazer a transposição para o DM2, um conceito que não se tinha muito claro, até aí antes dos anos 2000, é o impacto real que determinados insultos que você se expõe durante a fase intrauterina, ou seja, no caso ali gestacional, que pode desencadear sobre o risco de diabetes futuro lá na frente. Tanto 1 quanto 2, né? Se tinha bastante claro assim, a partir do nascimento, a exposição a determinados potenciais estímulos poderiam ser gatilhos para você instalar uma resposta autoimune. Tem muito uma relação com o entrovírus. O Coxsackie vírus, por exemplo, é um vírus que se coloca muito claramente como um potencial gatilho indutor dessa resposta autoimune, que é falha no DM1. Então, se a pessoa tem uma predisposição genética, ela se expõe a um gatilho, ou seja, o fato de você ter predisposição não implica que você vai ter o carimbo ali, que você vai estar diabético lá na frente. Mas lhe dá uma desvantagem se você se expor a algum ambiente, e potencialmente a vários, que começam desde a fase intrauterina e nessa janela recente pós-natal. E aí esse conhecimento de que o ambiente intrauterino ele pode impactar na vida futura é um conhecimento relativamente novo. Ele entra no DM1 e muito no DM2. E no DM2 e outras, digamos, comorbidades cardiometabólicas, até neurodegenerativas, Maurício deve conhecer o conceito do Doherty, né? Tem o POAD, que eu não vou falar com R, porque no inglês é PO, né? Mas o que é esse Doherty? É um conceito muito interessante, pegando nesse gancho aqui também com as pessoas que estão com uma predisposição e talvez não saibam, né? Porque você precisa ter uma predisposição. O conceito 1 é a predisposição genética. No indivíduo obeso, uma das predisposições é você ter uma falha nesse mecanismo de saciação, né? No DM2 é você ter uma predisposição genética em que esse carro, lembra que a gente fez o exemplo? Você está colocando ele a uma sobrecarga que ele não vai dar conta dependendo da velocidade ali que você impor. Agora, além da predisposição genética desse conceito clássico, você tem também a epigenética, que ela já é afetada ali desde esses períodos intrauterinos, que foram introduzidos agora também para os períodos
pré-fertilização, porque se inclui o pai. Né? Esse P da substituição do DORD, o POAD, é de paternal. Né? O que é esse DORD, basicamente, que é um conceito muito bacana? É a origem desenvolvimentista da saúde e da doença. Então, olha só que peso tremendo. Aquilo que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer. Isso pode incluir até 2, 3 gerações, pode incluir os avós aí. Eles podem estar nos dando uma vantagem ou uma desvantagem frente a um ambiente, que aí, obviamente, você tem um certo controle. Mas se você desconhece esse histórico, e a gente não tem como saber dele, né? Alguns sequer conheceram seus avós, você não sabe em que grau de desvantagem ou vantagem você está. Então, esse é um conceito muito interessante, porque por mais que você controle o ambiente, você já pode vir com uma desvantagem. Significa que você vai ter que remar um pouquinho mais. Prestar um pouco mais de atenção. E controlar mais. Né? Então, o que você vai ter que trabalhar para compensar vai te exigir um pouco mais. Né? Então, por isso que é muito importante, às vezes, nessas etapas mais pré-manifestação sintomática da doença, você ter algum cenário de como é que está a sua configuração metabólica, por exemplo. E aí a gente entra num outro problema que é... Eu até lembro que eu li alguns estudos sobre... Eventualmente acontecem aí desastres de guerras e etc. no mundo, e alguns cientistas aproveitam para tentar estudar. E tem alguns estudos que pegaram sujeitos que foram submetidos a períodos de fome por imposição, e depois você mede os filhos deles, né? Esse é o clássico, né? Quando tava Foi daí que surgiu o DORD. Ah, foi daí? Legal. E aí vê que tem uma série de problemas de leptina, né? Um monte de coisa. Netos que estiveram... dos netos, hein? Então pega a sequência. Então, das avós que foram expostas ali a esse período de desnutrição tremenda, né? Exato. Especialmente na Holanda. Exatamente. E é o Baker, né? Se eu não me engano, o sobrenome aí do cientista. E ele conseguiu observar que havia uma incidência e também prevalência maior de hipertensão. Exatamente. Uma população que a princípio não se explicaria pelo ambiente. Exatamente. E correlacionou isso aí com um grau de exposição e tem intrauterino lá dos... Na saúde mental também tem. O pessoal pega coisas dos avós, por exemplo, que foram expostos ao holocausto, tiveram um período de estresse muito grande. Você vê que tem uma série de genes na cascata do eixo HPA que estão todos modificados. E o que é o bacana agora? Você traz o conceito para esse cuidado pré-natal, né, Maurício? Porque assim, se sabe que também qualquer coisa que você faça antes pode trazer o benefício também. Não é só o malefício. Perfeito. E o pai. Então, os experimentos pré-clínicos, o que você vê? Você submete ali o animal, né, macho a uma determinada situação, que pode ser em prol de um benefício, um exercício físico, por exemplo, ou pode expor ele a uma configuração deletéria, e você vai ver o que acontece com a progênie. E por onde que isso ocorre? Pelo sêmen. Né? Então, padrão de metilação, de DNA e também microRNAs que acompanham esse espermatozoide. Perfeito. E aí olha só o carimbo que, né, quer dizer, então você dependendo, eu tenho aqui um irmão, uma irmã, que eu costumo dizer isso em sala de aula. Você olha pro lado e fala assim, pô, mas ele come pra caramba e não ganha peso. Exato. Eu não como nada e ganho, cara. Mas daí ele é 5 anos aí mais velho. Fala assim, mas é a mesma casa, a mesma família. Não sei. Será que a gestação dele, a minha mãe esteve na mesma configuração que ela esteve na minha? Né? Então isso traz uma responsabilidade, uma corresponsabilidade agora para o pai, para a mãe, que vai um pouquinho além daqueles conhecimentos básicos que a gente tinha. Perfeito. Que é uma pira interessante. Sim, né? pô. Ele traz um senso de responsabilidade um pouco mais amplo agora, né? A epigenética desempenha papel assim que antes a gente não via com tanta clareza, né? Achava que genética é o que determina tudo. Exato. Na verdade, a profundidade da carga genética, ela realmente leva pessoas a terem predisposições maiores ou menores. Então, assim, você deu o exemplo de pessoas que enfiam o pé na jaca, enfiam o ultraprocessado, mas tem gente, por exemplo, que ainda não está no que a gente considera... sobrepeso, né, que é IMC de 25 até 29,9, 30, né, enfim, facilitar, mas que tem IMC mais baixo que 25, né, e já tem resistência insulínica. Como pode isso? Porque é o background, principalmente se os asiáticos são mais predispostos. Então, o critério de corte para sobrepeso lá para eles não é 25, é 23. Isso. 23, assim, se eu ganhar mais 5 quilos, eu viro 23, né? Tudo bem que parte disso é massa, malhando e tal, mas assim, em termos de composição, em termos de IMC, né, sem muita massa muscular,
É por aí. Então tem uma predisposição muito grande. Mas micronutrientes exercem um papel muito importante nisso daí. Então, não só sono, privação de sono leva pessoas a cronicamente, né, a aumentar a predisposição para diabetes, pode ser revertido, né? Diabetes tipo 2, então, era um tabu, mas hoje em dia a gente pode falar mais abertamente. Já levou muita gente a quase perder conselhos por aí. Mas diabetes tipo 2, até uma certa etapa, ela é reversível. Tem estudos muito bons, sólidos hoje mostrando isso, e hoje não é reversível. Os guidelines estão usando remissão, né? Que é remissão o quê? É ficar sem medicamento durante 3 meses e com controle glicêmico. Então, isso daí seria a remissão. Então, hoje está nos guidelines. Há 10 anos atrás, era assim, iam dizer que você era um profissional ruim se estivesse dizendo Acabou isso. de ser uma atualização do Taylor, né? Agora Sim. na Lancet, né? Então, tem vários trabalhos mostrando isso, seja por bariátrica, seja por restrição calórica, que são os trabalhos do Taylor lá de Newcastle, que começou a mimetizar uma bariátrica fazendo restrição calórica para 600 calorias por dia. É tenso. Mas tem uma coisa interessante nessa restrição calórica. Ele faz restrição calórica, mas com 100% dos micronutrientes repostos. Então você tem a garantia de que você está, novamente, repondo os micronutrientes para evitar complicações que a gente não vai saber no dia seguinte. Eu passei mal porque eu me alimentei com pouco, né, selênio agora. Não, é uma coisa que você só vai saber daqui a muitos anos e é até difícil de você associar, mas faz a reposição. E estudos que não é de restrição calórica, na verdade é a mudança do padrão de alimentação, que tem sido muito conduzido por uma empresa americana através de telemedicina. São 2 estudiosos, 2 professores, um médico e o outro nutricionista, cada um numa costa dos Estados Unidos, estudando o metabolismo de atletas. E aí eles viram que as propostas dietéticas que eles faziam para alta performance, eles acabavam melhorando, aplicados para pacientes diabéticos, acabavam melhorando o controle de diabetes, entrando em remissão. Então, muito antes da gente falar em remissão, eles já estavam falando isso com estudos. Aí, um CEO desses do Vale do Silício, né, com diabetes, leu os estudos dele, seguiu meio que as orientações que estava escrito nos estudos. Orientação não, as coisas estavam, né, descritas nos estudos e nos livros dele, eles tinham 2 livros já escritos, e viu que o negócio funcionava. O que ele fez? Propôs de abrir uma empresa. Né? Uma empresa com meta de reverter diabetes para milhões de pacientes. Então, é uma meta, tem acionista cobrando isso daí. Até um ano aí, que eu não vou lembrar de cabeça, 2025, uma coisa assim. E através de telemedicina, mas mudando composição alimentar. Não é restrição calórica, é composição alimentar principalmente. Diminuindo carboidrato, que Josué de Castro já mostrava como sendo quase 100 anos atrás, como sendo deflagrador de muitas doenças metabólicas, inclusive diabetes, explicitamente citado aqui. Ele já dizia isso lá atrás, né? Então não há nenhuma grande revolução. E revertendo essa galera. E aí a gente volta para o GLP-1, que eles acabaram de publicar um estudo com telemedicina fazendo a desprescrição de GLP-1. E aí o que a gente imagina que vai acontecer? Vai voltar tudo. Não volta. Por quê? Porque você tem um controle da alimentação adequado. Não é restrição calórica, é a qualidade de macronutrientes que está sendo usado. Qual? Principalmente diminuir carboidrato em uma quantidade excessiva. Eu não estou nem falando de ultraprocessado, nada. Estou falando de carboidrato no geral, com uma forma excessiva. Não estou condenando, né, a mandioca, a batata, o arroz do dia a dia. Não estou falando isso. Estou falando que existem pessoas que às vezes têm que fazer um tipo de restrição consoante a sua condição. A gente tem que entender isso daí. E a gente bem sabe, né, eu já fiz um trabalho mostrando que se você fizer, né, uma geometria nutricional, que é um termo cunhado lá pelo Simpson em 95, 92, por aí, é um entomologista, começou estudando vários animais, estudou mais de 40 espécies e cunhou esse termo geometria nutricional, mostrando a distribuição de nutrientes entre... e que a gente procura, na verdade, alimento, as espécies, elas comem mais em busca de nutrientes, no fim das contas. A saciação, ela não é só por volume de alimento ingerido, ela está também... através do organismo ter uma resposta, inclusive o humano, ter uma resposta a principalmente proteína. Né? Não estou falando
apologia à dieta carnívora, não. Mas eu estou dizendo que os estudos deles mostram claramente, inclusive para humanos, que a tendência é a gente compensar na alimentação até que fique saciado, principalmente por respostas proteicas, e que estão associados ao quê? A uma maior riqueza de micronutrientes. Quanto menos proteína, menos micronutrientes tem. Claro que isso é uma regra geral, mas são 28 micronutrientes distribuídos de uma forma muito variada na natureza. Mas, por regra geral, onde tem mais amido, mais açúcar, é onde menos tem micronutriente. Carboidrato não é só amido. Existem, né, leguminosas, né, verduras, que têm outro tipo de conjunto de micronutrientes aí. Então a gente precisa de fazer esse balanço adequado para ter, eventualmente, né, os médicos às vezes falam, vamos dar um empurrãozinho aí com GLP-1 e ver se ajuda nessa perda de peso. O problema é que depois desse empurrãozinho, ele pode tomar um empurrãozão e ter um rebote de tudo. Talvez, se houver uma boa orientação de reposição de micronutrientes durante o uso do GLP-1 e após a descontinuação, ter controlado muito bem o seu ambiente, a sua rotina alimentar, como já é orientado para bariátricos, aí talvez ele venha a funcionar. Então eu não condeno o GLP-1, eu não sou daquele que tem a bandeira, sou contra isso daí, vamos só controlar na alimentação. Agora, o problema é que você tem que mudar hábitos, tem que mudar ambiente, tem que mudar a qualidade da alimentação. Sem isso, o problema volta. E a gente vive hoje numa sociedade que é muito fácil comer alimentos ultraprocessados e hiperpalatáveis. E aí a gente encontra um sistema que foi selecionado durante milhares e milhões de anos num contexto onde isso não era disponível e, portanto, era interessante para esse sistema ser altamente recompensado e reforçado quando encontrasse Imagina um caçador-coletor encontrar um pé de laranja. Ele nunca mais esquece onde é aquele pé tão fixo que fica na memória dele. Então isso é importante para a sobrevivência e foi um mecanismo selecionado. Só que existiu essa transição para um ambiente onde existe um contexto de alimentos hiperpalatáveis extremamente agressivos para o nosso sistema de recompensa, que culmina nisso, né? A pessoa tem dificuldade de conseguir fazer uma alteração de hábitos que envolve um esforço gigantesco e um amontoado de energia gigantesco. E aí a gente entra nessa medicalização da saúde, né? Que por vezes é um caminho mais curto e mais rápido. E isso tem... Então a gente tem as duas vias convergindo para o mesmo lugar. A exposição em excesso de alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis e o tamanho de dificuldade que é movimentar hábitos. E acho que o resultado final nisso é a epidemia de obesidade que a gente vive, né? Que a gente vive. Eu não diria que é epidemia, é pandemia. Uma pandemia. É uma pandemia. Na verdade, a gente saiu de uma pandemia, mas já tinha outra acontecendo e segue acontecendo, que é de diabetes e obesidade. Isso é pandêmico. E aí, só para concluir, dar uma estatística aqui, o estudo que saiu no fim do ano passado, Global Burden Disease, sempre sai por aí, né? É fardo global de doença. Fardo não é a melhor palavra, mas é que eu acabo usando. Mostrando que diabetes está aumentando no mundo inteiro em todos os países que eles viram, 180 e tantos países. Mas não é só diabetes tipo 2. E diabetes tipo 1 também. E aí como que você explica que diabetes tipo 1, que supostamente é autoimune, está aumentando? Então, existem duas questões aí que eu vislumbro. Alimentação, micronutrientes, porque assim, no laboratório eu induzo beta-degeneração, com apoptose e tudo, um modelo tipo 1 com restrição de micronutrientes. Se eu restringir um micronutriente, o pâncreas endócrino vai pro saco. Olha só, cara. Tá publicado isso daí. E aí você olha, o animal é magrinho, mas ele tá lá com o pâncreas que tá todo disfuncional. E cheio de apoptose acontecendo, né? Oligômeros pré-amiloides acontecendo. Então, micronutriente pode estar envolvido nesse processo de aumento da prevalência de doenças em geral, não só diabetes tipo 1, mas eu acho que por que está aumentando tanta doença degenerativa aí, neurodegenerativa? E assim, não se explicar, é um diagnóstico melhor e está aumentando o número de pessoas que a gente está conseguindo diagnosticar. Talvez autismo, né? E vários outros, mas talvez a prevalência realmente esteja aumentando. Por quê? Porque o nosso ambiente está completamente sendo transformado. Com certeza. Né, Alex? Eu fui dar uma olhada aqui nos valores, né? O Brasil ele tem a terceira maior incidência e prevalência de DM1 no mundo. Os jovens na faixa dos 20 anos de idade é a maior do planeta, né?
E aí, ó, olha só aqui, ó, Vigitel do ano passado, tá? Vigitel é aquela consulta telefônica que, por meio de algumas perguntas ali, você chega a alguns dados básicos. Sobrepeso no Brasil, ano passado, em média, a capital com a menor prevalência de sobrepeso deu na faixa de 52% da população adulta acima de 18 anos. Porto Alegre, por exemplo, ó, 70% da população adulta está com sobrepeso. Caramba, tá? cara. Aí você pega aqui obesidade, ó. 17% a prevalência menor em adultos e 33% a prevalência maior, se não me engano, deu em Belém. Tá? Então, a obesidade naquele conceito de MC maior ou igual a 30. Diabetes, a gente tem, de cada 2 diabéticos diagnosticados, 1 não sabe que tem. Então, coloca mais 1/3 aí, né? Então, a gente tem hoje em torno aqui de 600 milhões de diabéticos, digamos assim, aproximadamente, e outros 240, 250 milhões que não sabem que tem. E se vocês olharem o pré-diabetes, que é o gatilho, então, o maior fator de risco para você avançar no próximo estágio, que é o diabetes, em torno de outros 600 milhões. Mas eu acho que, de novo, essa volta é para a gente voltar aqui para essa questão do ambiente, né? Ao que nós eventualmente estamos expostos, que não seja somente a caloria per se, a qualidade da caloria, mas o que vem junto. Exato. Inclusive, fazer uma propaganda, um estudo lindo que você fez recentemente, até lembro que você escreveu assim, agora eu já posso aposentar. Um estudo maravilhoso, conta aí, Alex. É um estudo ali que a gente viu qual que é o impacto da exposição pré-gestacional a um inseticida como fator de risco para desenvolvimento de diabetes gestacional. Diabetes gestacional, pessoal, é aquele que aparece pela primeira vez durante a gestação, né? Existem alguns fatores de riscos clássicos, como a idade, etnia, excesso de peso. Se já teve algum familiar, né, também com diabetes gestacional. Mas a questão é a seguinte, a gente queria ir um pouquinho antes. Então, suponha que você tenha uma pessoa, né, no caso, mulheres que estejam trabalhando em um ambiente de agricultura, né, expostos à agricultura familiar ou o que seja, e planeja ou não ficar grávida, certo? A princípio, essa pessoa, supondo que ela eventualmente se exponha a um potencial contaminante, mesmo fazendo os usos das proteções que as pessoas julguem, muitos não fazem porque desconhecem o risco, né, real. Então a ideia é, essa mulher ela trabalha nesse ambiente, se expõe a determinados contaminantes, no caso agrotóxicos, ela fica grávida, nesse momento alguém pode chegar até essa pessoa e dizer, viu, muito provável que você tenha que deixar esse ambiente, então a princípio você não tem a continuidade da exposição direta, digamos assim, pelo menos, né? Seria apenas indireta. Então a gente pegou um desenho e a gente expôs essas ratas durante 21 dias, que é o período equivalente à gestação, a um inseticida que foi muito utilizado agora recentemente com o advento da dengue de novo, porque ele está na base aí dessa pulverização que é utilizada para atacar aí o Aedes aegypti, né? Então ele é um inseticida amplamente utilizado, ainda liberado aqui no Brasil, foi a 4ª maior utilização dentre os top 10 até os anos 2023, 2022. O glifosato, ele disparadamente é o primeiro, né, que é um herbicida. E a gente viu que essa rata sendo exposta ao inseticida antes de ficar grávida e interrompendo essa exposição durante a gestação, ela ficou com diabetes gestacional e a sua progênie, seja macho ou fêmea, também ficou. Então veja bem, é aquele indivíduo que ficou diabético, mesmo não tendo se colocado no ambiente obesogênico ou diabetogênico. Entende? Como é que vocês exporam para ratas, por curiosidade? A gente fez a administração por via intragástrica, né? Uma gavagem controlada. E a gente conseguiu descer concentrações bastante perigosas do ponto de vista do que a gente revelou, que a gente trabalhou com uma concentração tida como concentração de intoxicação, que há casos em que as pessoas elas se intoxicam, às vezes até deliberadamente, buscando uma situação muito triste aí, que é atentar contra a vida. Isso, né? Exato. Né? Aí você tem o caso da exposição que está dentro de uma faixa considerada, que é chamada de NOEL, onde você espera não encontrar efeitos adversos. Que é o que provavelmente ocorre. Só que isso, tem muita gente que estuda isso numa configuração, olhando para um órgão, para um parâmetro. Para a configuração que a gente utilizou, ninguém havia utilizado. Né? E a gente trabalhou com uma concentração que é aquela, do ponto de vista de regulamentação, tida como aceitável para admitir na água de bebê. Entendi. E ainda nessa concentração da água de bebê, a gente conseguiu ver um diabetes gestacional muito moderado,
uma intolerância à glicose no pós-termo, que a gente acompanhou essas ratas depois da gestação, e a progênie completamente intolerante à glicose. Né? Esse trabalho, inclusive, ele já foi utilizado para balizar algumas regulamentações aí norte-americanas de que tem que se olhar com um pouquinho mais de atenção. Agora, a gente pode ampliar esse cardápio, né, Maurício? Imagino que esse seja um fator, né? Poluentes ambientais, agrotóxicos, substâncias químicas presentes em alimentos, em produtos de limpeza. Então, são vários os compostos que estão presentes hoje na nossa sociedade. E dando uma checada aqui, a gente está com uma exposição 10 vezes maior a poluentes ambientais e substâncias químicas presentes em N situações, como, por exemplo, o bisfenol, que está aqui na garrafinha plástica, se aquecida, né? Do que de 10 anos atrás. Então, veja bem, o que é 10 anos do ponto de vista evolutivo? Não é nada. Só que a gente está 10 vezes mais exposto a algo do que há 10 anos atrás. E quando o Maurício coloca aí, e com propriedade, quer dizer, a gente tem que começar a explicar alguns desfechos aí de doenças que estão com uma incidência inexplicável por qualquer tentativa genética, que certamente só pode envolver o ambiente, né? Perfeito. Não tem como fugir disso, né? Perfeito. E aí só tem uma solução para isso, que tá... Quer dizer, tem várias soluções para isso, na verdade, mas eu acho que conduz a uma visão única, que é esse risco à saúde planetária. Saúde planetária é uma realidade, a gente tem que estudar isso, as pessoas têm que estudar isso nas escolas, no ambiente, nas universidades. Apesar do termo ser, o que é saúde planetária? Apesar do termo ser autoexplicativo. Enfim, saúde, segundo a OMS, é o bem-estar físico, mental e social pleno, e não simplesmente a ausência de doença, que é uma definição, eu diria que utópica e intangível, né? É utópica, mas a gente tem que viver de utopias, pelo menos como meta. Saúde planetária é você ter um ambiente favorável à existência das espécies de uma forma conjunta entre outros. Mas interessante que a definição de saúde planetária não é assim plena, porque não tem como você definir um bem-estar pleno, acho que nem para o ser humano, mas sim o melhor attainable, como é que seria? Capaz de ser atingido, né? E para isso existem indicadores de desenvolvimento global de sustentabilidade, né? O Ailton Krenak, ele não gosta muito desse termo de desenvolvimento sustentável, não. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje, né? Mas tem 17 marcadores que eu não vou saber dizer aqui, que foram desenhados pela OMS em 2013, 2014, e que vão desde alimentação, água potável, preservação de florestas, enfim, todos eles, mas... E que, inclusive, a OMS anualmente solta um reporte, eu estava lendo do ano passado recentemente, eles falam assim que eles estão desesperados porque as metas não vão ser atingidas até 2030 como eram esperadas, ou seja, o planeta está em risco. E, a bem da verdade, uma das coisas que é a equidade, que a gente tanto pensa, tanto fala e tanto almeja, a gente tem que falar em equidade intergeracional, que é aquela que a gente vai deixar para as próximas futuras. Porque, como você falou, o intervalo que a gente está vivendo, 10 anos, ou quer que seja, ou mesmo 100 anos, ou mesmo 200 anos, em termos de planetários, não é nada, né? É um piscar de olhos. A gente tem que pensar na preservação do planeta ao longo disso das espécies. E se a espécie humana quer sobreviver e não entrar em colapso, ser mais um capítulo do livro do Jared Diamond, né, Colapso, que é a extinção da espécie humana, pelo menos como a gente conhece hoje, a gente tem que pensar em cuidar do planeta e da própria saúde. Ou então, a gente vai medicalizar a vida de uma forma geral comendo aí batatinhas, né? O que é muito insano, é muito louco. Mas se agora a saúde, a definição de saúde é você ter acesso a medicamento para poder tratar os problemas, é você tomar morfina para não tirar o prego do pé, é você dar medicamento ao invés de limpar a água lá do aquário, né? Se isso é novo conceito de saúde, que eu não concordo, talvez seja esse caminho que a gente está tomando. Mas para não tomar esse caminho, tem que ter ação política. Tem que ter ação política global. Guerras são um afronto à questão política. Não um desgoverno, o tomatinho está lá R$4 a unidade. Né? Isso daí é um problema de política global, internacional. São afetados por guerra, são afetados por preço de óleo que é afetado, né? Fertilizantes. São muitas coisas que levam a afetar isso daí, mexe na população.
como um todo. Então, educação e ação política é um eixo central que tem que estar no cerne de todo mundo, tem que estar tem que estar enraizado dentro de cada um de nós, e tem que ser ação de todo governante, qualquer que seja, federal, estadual. Tem que ser uma política de Estado. Falar de política de Estado não é construir pontes, ter mais estradas bem conservadas apenas, etc. A gente falar de pensamento longo prazo, planetário, social, de saúde. Não existe saúde apenas do ser humano vivendo à base de medicalização e batatinhas, ou o que quer que seja. E assim, paradoxalmente, para esse público, seria interessante entender que a longo prazo geraria economias, né? O que a gente gasta hoje em termos de tratamento de obesidade e tal é gigantesco. O ônus, né? O ônus do Estado. O ônus é muito grande. O ônus de você tratar é gigantesco, é muito mais caro. Assim, isso sem falar na saúde mental. Se botar a saúde mental no balaio, o ônus dispara lá em cima, né? Muitas vezes também impulsionada pela pandemia de obesidade e diabetes. Então, aí tem a outra visão, né? Teve um curso que eu fiz aí um dia desses, ano passado, que eu, na verdade, eu comecei falando que, não vou lembrar as palavras exatamente, mas falando que, na verdade, doença é bom. Ué, doença é ótimo. Doença é maravilhoso. Principalmente aquelas metabólicas. Porque você mexe na economia. Você vende mais medicamento, você vende mais serviço de saúde, e o ser humano, coitado, esses são descartáveis. Eu sou só mais um número, como diz a música do Scorpion. Né? Um cliente fiel. Eu sou só mais um número. Vou eu embora, chega outro. A população está crescendo. Então, que mais a população... Sob um ponto de vista macroeconômico, doença é ótimo. Sim, com certeza. Mas assim... Só o PIB da Dinamarca com o lançamento do Ozempic. Subiu o PIB da Dinamarca. Vocês viram isso? Não. O PIB da Dinamarca era para ter ficado, se eu não me engano... com o lançamento, sim. O lançamento do Ozempic, o PIB do país está dependente da farmacêutica. Isso aí. Aconteceu parecido com a Nokia. Eu não sei se inclusive na Dinamarca. Sim, exatamente. Os caras, o governo começou a ficar com medo porque o PIB era um PIB dependente de um CNPJ. O governo estava com medo. E se essa empresa sai daqui? Nosso PIB cai. Tamanha arrecadação, cara. Tá acontecendo com a Dinamarca agora. Nunca vai sair, mas outras vão aparecer. Agora, na verdade, foi ótimo você até falar de PIB, porque isso é um outro indicativo que a gente tem que... Assim, é insano a gente falar em desenvolvimento usando o PIB como marcador. O PIB é um indicativo de um desenvolvimento de uma nação. Não, é a saúde, é a educação, é o bem-estar social, é o bem-estar mental, é a saúde, é o melhor indicador de desenvolvimento. Mas assim, para a pessoa que é acionista, não é. É um número muito intangível. É o número no bolso. É o número que está na conta que é o melhor indicador. E isso tem que mudar. É difícil? Eu diria que é praticamente como a definição de saúde da OMS. É intangível, é utópico. Mas a gente tem que viver nessa utopia e tentar resgatar um mínimo daquilo que milhões de anos levaram para poder o ser humano chegar onde chegou e subitamente foi transformado e está essa insanidade de doenças aparecendo por aí. Em termos de intervalos evolutivos, a gente está vendo um crescimento exacerbado de tudo quanto é doença metabólica de uma forma assustadora. Vocês falam, não, é muito lento, leva décadas aí para acontecer. Décadas não é nada. Não é nada. São 5 gerações que seja, muito rápido em pensar em termos de evolução. Exato. E se a gente quer pensar nas futuras gerações, nós somos passageiros, entendeu? Você pisca o olho, amanhã você já não está mais aí. Daqui a centenas, milhares de anos, quem é que vai estar aqui nesse planeta? Vai ter tido condições? Não vai ter. E eu trago uma reflexão para nós aqui, como é que a gente está lidando com as crianças. Porque, só para pegar um exemplo de ambiente, acabei de chegar da Alemanha e fui passar um final de semana com a família num hotel X, e é aquela situação que você tem tudo incluído, Café da manhã, são 4 refeições, tá? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Não dá tempo de você fazer a digestão, já vem o próximo, E são aquelas mesas absurdamente fartas com tudo que você imaginar. E é, assim, assustador, Maurício, ver como é que está essa cultura. E aí, de novo, a crítica que não é a pessoa, é a crítica ao contexto, é como as crianças, pelo menos nesse recorte que eu observei ali, elas estão sujeitas a um ambiente com muito recurso, e não há, aparentemente, um filtro. Parece que a educação, a instrução... não sei que termo dá isso, não está chegando a uma boa parte do público.
elas comiam assim de uma forma descontrolada, que até um determinado ponto você pode atribuir isso a alguma configuração comportamental, hedônica, onde, de novo, não é uma falta de força de caráter. Estamos falando, inclusive, de crianças que não conseguem mensurar isso nem sabe o que tá mas é o ambiente, o estímulo e a falta de entendimento por parte dos responsáveis do peso que isso pode ter lá na frente. Coca-Cola na mamadeira, então, né? assim, por exemplo, tinham mesas que os familiares levavam a Nutella para a mesa. Você fala, mas espera aí, para quê? O pote? Tinha potes de sorvete, eu tinha paguei, doces é liberado, vou comer o quanto eu posso. Não, levava. Tinha doces do que você ia imaginar ali, né? Então, assim, mas você já vê ali, e no visual, assim, a maioria das pessoas com sobrepeso para obesidade, mas quando você começa a ver isso na criança, é um pouco triste, né? Porque essa criança, ela está imersa num ambiente que ela não escolheu. Formando seus hábitos. E dali a pouquinho, quem é que essa criança aos 30, 40 anos? Né? Então a gente realmente... E esse é só um exemplo, né? Não precisamos ficar na nutrição. É consciência com lixo, com o meio ambiente, com todos os outros fatores. Né? E o guideline da Associação Americana de Pediatria já fala de terapias para obesidade em criança e adolescente. Que loucura, cara. Farmacológica e não farmacológica, ou seja, bariátrica. Mas aí, Maurício, a gente pode... Isso é assustador, assim, no que a sociedade está se transformando. Né? É isso, a saúde, quer dizer, a doença virou a falta de medicamento, porque é a transmutação da vida. Ela está virando o quê? A medicalização. Excessiva. E olha que engraçado, você passa a ser visto como estranho no ambiente. Claro. Minha filha ali, felizmente, minha esposa é nutricionista, a gente consegue de alguma forma orientá-la, né? E é difícil pra caramba, porque o ambiente que ela está imersa é bombardeado, né? Mas... um cabo de guerra injusto, né, cara? É curioso que você se vê como ponto fora da curva agora. Ficou tão normatizado esse tipo de ambiente que para desmantelá-lo agora é bastante complicado, né? Mas a gente tem essa responsabilidade, de certa forma, também nas mãos, né? Como educadores e influenciadores, tentar mostrar que isso não é bonito, né? Não é interessante no longo prazo, até do ponto de vista de aspecto social e público, né? Perfeito. Quer dizer, essas pessoas aos 30, 40, 50 anos de idade podem chegar com uma condição bastante comprometida. E assim, de doenças totalmente evitáveis. E olha só, a gente fecha o ciclo, porque daí se você pega o conceito de programação metabólica, que é o do Doherty lá, você vai ter essa futura, né, esse futuro adulto com sobrepeso ou obesidade, que vai ter um filho, transmitindo seus impactos ali também via é quase um giros compostos. E ficou. E aí o filho vai estar exposto já com genes predisposto a um ambiente. A gente fechou o ciclo. Né? Então Professor, deixa aí o seu arroba do laboratório, onde que a galera pode encontrar, se eventualmente quiser conhecer mais do seu trabalho. O meu é Mal Trambaioli. O Instagram, tá lá no Instagram? Instagram, Twitter, Legal. uso pouco, X, né? Mal, de Maurício Trambaioli, e o do laboratório é P-Biotech. Legal. P-Biotech. P-Biotech, professor Não é muito Alex. movimentado não, mas a gente faz um serviço ali às vezes. Professor Alex, onde que o pessoal pode encontrar o seu Instagram, o laboratório? É o @Alex Rafacho ou o @lidoc.ufsc. Lidoc. Por ali a gente tem todos os contatos. E o AuEdu. E o AuEdu, com certeza, pessoal, uma plataforma aí de orientação de pensamento científico, método científico, rotina científica. Postam bastante lá no Instagram, com certeza, siga a galera aí. Fiquem de olho aí, porque tem bastante dica aí interessante para vocês. Obrigado pela presença, viu? Maravilha. Podcast extremamente enriquecedor. Grande Agradeço prazer. um monte. Valeu aí, professor. Valeu, Wesley. Prazer estar aqui novamente, tá? Um abraço. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam o episódio. Dessa forma você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e permite com que a gente alcance mais pessoas também. Compartilhe esse episódio com quem você julga que tenha interesse e nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.